Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred, e já vou pedir pro pessoal deixar o like e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, né, pro YouTube saber que esse conteúdo é relevante e tá entregando para mais usuários, né, Xande? Com certeza. E hoje o nosso convidado é o Thiago Cipriani. Boa noite, Thiago. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. É um grande prazer receber o convite de vocês e estar aqui hoje. A gente, além de ser um prazer, a gente tem uma grande alegria em prestigiar uma ideia tão inovadora, né, que é algo que chama atenção, né? A gente vinha conversando antes de ligar os microfones ali, que é algo novo para a nossa micro-região e até para a região, né? Sim. Vocês falaram que a Blumenau era o lugar mais perto que havia antes de vocês iniciarem. Então, meus parabéns, né, pela iniciativa de vocês. Isso é empreender, isso é inovar dentro de um cenário que estava numa situação adversa, né? Pandemia e tal. Vocês tiveram o feeling de entrar numa ideia diferente, uma ideia boa, né? E a gente fica muito feliz em ser lembrado, em ser convidado para participar. É um grande prazer. A gente agradece também por ter vindo aqui, cedido teu tempo, eu vim conversar, né? E com certeza é muito importante, principalmente, é uma tecla que eu sempre bato, é por ser um podcast de Presidente Getúlio, cara. Isso a gente gosta de carregar. Isso é uma cidade com empreendedorismo jovem muito forte, comparado, vamos dizer assim, a nossa região toda aqui. Getúlio, não desmerecendo os outros, mas tá um passo à frente, porque pode ver que os jovens aqui tem esse... A região em si já é muito forte no empreendedorismo, e aí Getúlio ainda consegue ser mais forte ainda. Santa Catarina, Presidente Getúlio, tem uma característica de ser bairrista, né? Sim. A gente tem orgulho de estar aqui, de ser daqui, de fazer aqui. Então, vocês poderiam muito bem, eu vou inaugurar essa ideia em Florianópolis, em São Paulo, em Curitiba, vou lá porque tem um campo enorme de atuação. Não, a gente tem o prazer de fazer isso na nossa casa. Isso é muito comum da nossa gente aqui. Isso aí. E é bom ver isso, porque a gente vê, né, várias pessoas, vários jovens aqui em Presidente Getúlio atuando no empreendedorismo, né, ousando empreender. Sim. E valorizar a nossa região e nossa cidade principalmente, né? Não, e assunto tem, né? Porque o que tem de empresário aqui forte e que faz acontecer, né? Não precisa nem comentar, né? Todo mundo buscando lugar ao sol, né? Sim. É isso aí. E a hora que acabar os daqui, a gente chama os... O estado é muito grande, né? Tem bastante espaço, né? É isso aí. Sim. E a pergunta que não cala, né, Thiago? Quem é o Thiago? Isso aí. O Thiago, né? É um cara que nasceu em Presidente Getúlio e cresceu em Presidente Getúlio. Estudei fora, mas nunca deixei de morar aqui, né? A minha opção foi pelo direito, e isso estava muito claro para mim desde de criança. Eu sempre tive muita clareza na escolha de ser, não só em fazer direito, em ser advogado, né? Essa sempre foi minha vontade. Então, profissionalmente falando, eu posso dizer para vocês que eu tenho definido isso há muito tempo. Optei, então, por fazer a faculdade na FURB e voltava todos os dias, porque a outra opção foi ficar em Presidente Getúlio, valorizar a minha cidade. Trabalho desde os 14 anos, trabalho no mesmo lugar desde os 14 anos. Então, quando começou a ideia de querer trabalhar, eu conversei com o Victor Cipriani, que é meu tio. Comecei a trabalhar na contabilidade, que era dele. E desde lá eu trabalho no mesmo prédio, no mesmo lugar. Não é mais contabilidade. Hoje eu sou sócio dele, no escritório de advocacia. A gente é em 3 sócios, eu, ele e o Péricles. E graças a Deus a gente tem um escritório hoje que é conhecido no município, e com muito orgulho eu trabalho nesse escritório. Foi meu único emprego, né? Foi meu primeiro e único emprego. E a opção, então, pelo direito, ela já vinha sendo cultivada há muito tempo. Com a faculdade eu tive mais certeza de querer ser advogado, querer fazer direito. Daí o pessoal sempre me perguntava, eu sempre fui bastante dedicado na faculdade, o pessoal me perguntava, Thiago, mas tu não vai fazer concurso? Daí tu balança, né? O concurso traz uma estabilidade muito grande. E não é uma realidade tão fora para quem busca. Só que tu vai percebendo que o teu dom não é aquele. Meu dom, eu percebia muito que sempre foi a advocacia, e eu sempre fui encaminhado nesse sentido.
não vou te dizer que eu nunca pensei em fazer concurso, que eu não comecei a estudar para concurso, mas sempre voltava... sempre balança, né? Balança. A estabilidade balança, né? Agora, a advocacia, ela te traz algo que o concurso não te entrega, que é a possibilidade de empreender. Né? O concurso em si, ele te traz um limite de atuação. Tu vai atuar conforme determinado cargo te diz que tem que atuar, de acordo com uma legislação que diz com o que tu tem que fazer, independente de onde tu estiver atuando. Sempre vai ter o limite que é a lei, né? Tanto que no direito a gente sempre diz que o servidor público, ele tem que fazer tudo que está na lei. O não servidor público, o cidadão comum, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, a gente tem um campo de atuação muito maior em não estar submetido a esse regime que é a administração pública. Ah, Tiago, é ruim fazer concurso? Não, claro que não. Né? Mas é questão de opção, é questão de escolha. Sim. Agora, a advocacia, hoje, ela está muito mais vinculada a empreender do que propriamente a atuar puramente no direito. Né? Ela tem dois viés hoje, tu tem que seguir os dois. Tu tens que estudar e conhecer o direito, e tu tens que também ter uma atuação voltada para a parte administrativa e empresarial. Né? Não é mais tão simples como foi quando tinha 2 ou 3 advogados no município. Hoje a gente vê que tem uma variedade, tem uma concorrência, e isso é bom, né? Sim. Mas, enfim, então a minha opção foi pelo direito, fui para Blumenau, ia para Blumenau todos os dias, fiz o curso. Depois do curso, continuei trabalhando no mesmo escritório. Tempo depois, na condição de sócio, eu fiz 3 pós-graduações. Uma delas foi em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, que é o meu foco de atuação empresarial. Eu atuei também, fiz uma especialização em Direito Público, Constitucional e Administrativo. Atuei por um período no município de Vitumarsum como procurador do município. Fiz uma especialização também em Direito Penal, que foi mais para uma realização pessoal, porque eu gosto muito do tema e atuo bem pontualmente nessa área. E hoje, então, eu continuo estudando Direito, eu estou fazendo mestrado na FURB, né, vinculado também a uma área de Direito Constitucional, a grande área de Direito Constitucional, mas que eu foquei a dissertação numa área bem específica, que é a privacidade. E daí a gente vinha falando antes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso acaba puxando. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Claro. E então, hoje também eu me disponibilizei a estar à frente da CIBG como presidente, Associação Empresarial de Presidente Getúlio, na condição de advogado, de ter um escritório, de empreender e também de atuar preponderantemente em favor dos empresários no município. Eu me senti à vontade e também na obrigação de entregar algo para o município. Então, foi essa opção pelo trabalho voluntário que é a Associação Empresarial, junto com uma equipe muito qualificada, né, que já vem há um longo período fazendo um bom trabalho, mas essa seria a parte do voluntariado que a gente faz, né? Então, hoje, o Tiago é advogado, presidente da Associação Empresarial e estudante, né? Profissionalmente falando, pelo menos. Então, do ponto de vista de empreender, é esse o campo que eu posso resumir a minha vida. É legal essa, tipo, como tu soube desde o começo o que queria, né? Parece que eu sinto assim, porque agora eu descobri o que eu quero fazer na minha vida, com 28 anos, né? E é legal quando o cara sabe desde o começo, quando sabe o que quer fazer, parece que ele não perdeu tanto tempo, né? Não que também é o fim do mundo o cara começar tarde, né? Nunca é tarde pro cara começar, né? O que gosta de fazer, mas é legal porque hoje tem quantos anos? Hoje eu tenho 33. Pô, e olha a bagagem que tem, né? Tudo que tu já estudou, já fez os mestrado e tal, fez mestrado, pós. O que eu vou te dizer assim, ó... não é nem bom nem ruim tu descobrir tarde, né? Mas sim. É diferente. Claro. O problema... Tu sente que tá à frente, né? O problema que existe hoje no Brasil, que eu vejo, é que o currículo escolar, ele não te dá essa opção de ter certeza do que tu queres lá do início. Sim. Né? Eu sabia o que eu queria, mas é exceção as pessoas que muito cedo descobrem o que elas querem.
Tem muitas pessoas com 40, 50 anos que descobrem que a faculdade que fizeram não é aquilo que eles queriam ter feito, que eles estão a vida inteira fazendo uma coisa que não gostam e hoje não é barato tu fazer uma faculdade. Então, quando tu descobre, depois de ter feito a faculdade, tu não consegue voltar atrás. Ou estás no 7º, 8º semestre, já foi muito longe para te voltar atrás. Sim, né? E tu tem que ter uma coragem grande e um aporte financeiro também grande para te conseguir dizer, não, agora eu vou recomeçar em outra área e tal. Então, não é nem bom nem ruim, mas é uma vantagem, né? Sim, tu descobrir antes o que tu queres fazer. Mas com força de vontade e buscando sempre, tanto faz a idade que a gente se encontra que vai ter sucesso, né? Porque eu sempre bato nessa tecla parece que quando o cara sabe o que quer e faz com realmente, né? Faz com amor, é um negócio que o cara gosta de fazer, parece que tudo flui mais fácil, né? E parece que o dinheiro daí vira uma consequência porque tu faz o que tu gosta de fazer e, quando tu vê, tu já tá num nível financeiro bem legal, né? Cara, a pessoa que diz que o dinheiro não é importante é mentira, né? Sim. Mas uma coisa não, eu concordo totalmente com o que tu falou, que é absolutamente necessário tu fazer o que tu gosta e fazer com amor, e o dinheiro vai ser uma consequência disso. É difícil tu ver uma pessoa que coloca o dinheiro na frente do prazer de estar naquele trabalho ser bem-sucedido. Né? Normalmente é um conjunto. Quem faz o que gosta e não ganha dinheiro está praticando um hobby. Sim. Né? Eu gosto de jogar futebol, mas jogo muito mal. Então, isso não me dá dinheiro. É o hobby. Mesmo que alguém me pagasse 50, 60 pila pro jogo, não pagaria as minhas contas no final do mês. Sim. Então, isso é um hobby. Tu só trabalhar e ganhar dinheiro e não ter prazer com aquilo é escravidão. Tu fica sempre correndo atrás. É escravidão do dinheiro. Então o melhor dos dois mundos é tu encontrar um hobby que dê dinheiro, né? Então, esse é o segredo do sucesso, eu acho. É tu buscar algo que tu goste de fazer, que tu faça com amor e que te remunere para isso. Para tu conseguir ter um sucesso na tua vida. É a tal da realização pessoal, né? Exato. O cara... Isso que tu falou, né? Só... lembrei disso. Lembrei Essa palavra. Da palavra ali. Mas que nem tu falou. E tem gente que às vezes faz o que gosta e às vezes, sei lá, o pessoal de fora interpreta. Lógico, no direito não é assim, né? Mas, por exemplo, que nem eu trabalho na área de informática, por exemplo. Às vezes, tu vai lá, tu resolve o problema, o cara às vezes pensa que tu tá fazendo um favor pro cara. Entendeu? Então é difícil Eu, cara, desde pequeno tô na área de informática. Desde os meus 12 anos. Então já tô quase 20 anos. Quase 20 não, né? Mas... foi. 16 anos, né? Mas, cara, trabalhar com o que gosta é realizador. Então, que nem tu falou, desde de novo, tu queria essa área ali, tu buscou se aperfeiçoar e que nem nós estávamos falando, tu tem que... tu gosta disso aqui, tu tem que tentar pelo menos ser o melhor nisso, né? Tem que tentar, Por isso buscar. Que então... E sempre com uma certa humildade, né? De buscar ser o melhor sem se sentir o melhor em tudo, né? Porque é uma situação... A gente mora em cidade pequena, é muito complicado. Não dizer, não, eu sou melhor nisso ou melhor naquilo. O cara é um palhaço. Às vezes tu pode ser, né? Tu pode ser, mas tu não pode falar. Mas é verdade, quando tu fala que tu é o melhor, não soa legal, né? Mas legal. quando o outro fala, tu é o melhor. Então... Daí tu sente um prazer imenso em ouvir aquilo, né? Porque quer dizer que tu... A partir do momento que tu passa isso para outra pessoa, é isso que eu vejo como sucesso, entendeu? A pessoa ter, eu sou o melhor, eu tenho sucesso, mas tu não consegue passar isso para as outras pessoas, ele é um sucesso meio que... Até porque o melhor ou o pior é um conceito subjetivo, né? Então, na advocacia, por exemplo, provavelmente... Para algumas pessoas eu sou o melhor advogado que elas já conheceram, para outros eu sou o pior, né? Depende do resultado que tu entrega para ela. Talvez quem estava te enfrentando, né? Depende do problema que tu entrega para ela. Porque né? a advocacia é muito com os fatos, entendeu? Exato. Muitas vezes, né? Como tu falaste, às vezes a pessoa do outro lado te vê de uma forma que tu é um monstro, né? Tu estás ali falando as coisas que ela não quer ouvir. Né? Isso é um problema. Não aconteceu nenhuma nem duas vezes da pessoa entender que o negócio não era contra
o meu cliente, era contra ela, né? Eu contra a outra parte. Então, isso acaba confundindo o pessoal, né? Então, e da mesma forma, o nosso próprio cliente, às vezes, a coisa não se desenrola do jeito que ele gostaria que desenrolasse, né? Ele, às vezes, é aquele negócio, ele acha que ele tem um direito e, efetivamente, esse direito não assiste a ele, né? Sim, sim. A gente tem que, como profissional, a gente tem a obrigação de dizer, olha, infelizmente não é bem assim. Não é bem assim como Mas se tu realmente pensa, quiser, vamos lá, vamos apresentar isso para o judiciário, vamos buscar uma prestação jurisdicional e vamos ver o que o judiciário entende disso, né? O meu entendimento é esse, mas se tu me contratando, eu sou obrigado a levar isso, é uma questão ética, né? Buscar o que tu entende por ser justo. Então, tá, no final o juiz vai dar uma sentença, ele pode até concordar contigo, né? Eu não estou dando a verdade. Então, eu vou lá, a gente sempre diz, a gente não leva a nossa opinião para o juiz, a gente leva uma tese jurídica. Sim. Essa tese, eu posso não concordar com ela, mas eu levo essa tese jurídica. Muitas vezes a gente não concorda com o que a gente escreve no papel, mas a gente não está falando pela gente, a gente está falando pelo cliente. Né? E a gente tem que... tese jurídica, para todo fato, tem 2 teses, no mínimo. Então, a gente tem que criar a tese que é o melhor para o nosso cliente. Isso é uma falta de ética? Eu entendo que não. Né? Não seria ético eu atuar contra o interesse de quem me contratou para atuar no nome dele. Sim. Então, isso na advocacia tem muito isso. A confusão de que a defesa num processo é a falta de caráter do advogado. Pelo contrário, a falta de caráter do advogado é ele conhecer um fato e inventar outro no processo. Isso é uma falta de caráter. Agora, tu conhecer o fato, tu apresentar o fato ou não apresentar o fato e trabalhar com essa tese jurídica é uma possibilidade, né? E seria antiético não fazer isso, porque tu foi contratado exatamente para isso. Então, a gente tem... existe uma confusão ali do pessoal com relação à atuação. A advocacia, a gente ouve muito isso, né? Sim. Tu tem a área trabalhista ainda, talvez, tipo... Beleza, geralmente o empresário é visto como vilão, né? Em muitos dos casos, né? Mas tu vai pegar ali uma área, por exemplo, do criminal, né? Pô, às vezes tu vai defender o cara que matou. Pô, olha... Tipo, isso eu vejo assim, de fora, né? Sim. Eu tô falando besteira, mas, pô, e às vezes tu é muito criticado, né? O advogado é criticado, pô, defendendo bandido e... A gente sempre coloca o seguinte, né? A área criminal eu atuo bem pouco. Mas quando a gente atua, a gente trabalha da seguinte forma. Existe uma verdade que ela está dentro do processo. E essa verdade tem que prevalecer no final. Porque o acusado, ele não vai se defender do fato que aconteceu lá, que ele presenciou. Ele vai se defender do fato que o Ministério Público levou para o processo e narrou ali. Então tu não... aconteceu de forma diferente. Ou tu mostra que aconteceu de forma diferente, ou tu trabalha em cima do que o promotor falou. Em cima do que a testemunha trouxe para o processo. Se aquela verdade não veio para o processo, ele vai se defender do quê? Né? Então, a defesa ela pode ser uma defesa com base naqueles fatos ou uma defesa técnica, dizendo que aqueles elementos do processo, eles não acarretam numa condenação, por exemplo, né? O cara foi absolvido, daí o advogado, matou, mas o advogado absolveu. Então, o advogado prestou um serviço, um serviço ruim para a sociedade, mas bom para o cara. Se a gente pensar a médio e longo prazo, provavelmente o serviço foi bom para a sociedade, porque nós estamos aqui hoje. Ninguém está isento de responder por um crime, né? E o pessoal fala de crime em roubar, matar, estuprar, mas não se resume a isso. Né? A gente tem que lembrar da sonegação tributária. E a sonegação tributária é o fato de não conseguir pagar imposto às vezes, né? Um acidente de trânsito que causa a morte de alguém, isso tudo é crime, né? Tem a ameaça, a injúria, difamação, calúnia. Então a gente comete vários crimes no decorrer da vida que às vezes nem se liga em ser crime, ou às vezes não vão para o judiciário, né? E a gente tem que saber que às vezes a absolvição aconteceu num processo, mesmo que ela seja questionável por algum motivo, ela seguiu uma garantia para nós mesmos, né? De que a gente vai responder de acordo com aquilo que está no processo e só aquilo que está no processo. A gente não pode pensar que tem que ter uma condenação a todo custo, porque o dia que a gente sentar naquele banco, tomara que nunca sentemos, mas o dia que sentar naquele banco, que ele chama de banco dos réus, a gente tem que ter a mesma garantia de todo mundo. Ou seja, a garantia de que o processo seja justo, que a gente saiba do que a gente tem que se defender. A gente teve um período, há muito tempo atrás,
que a gente chama de processo inquisitório, que a mesma pessoa era o acusador, o juiz e o executor, né? Naquele momento, a pessoa sentava no banco dos réus sem saber do que estava sendo acusado, podia fazer uma defesa rápida e a produção de prova era algo que não buscava revelar a verdade, né? E quando buscava, às vezes buscava do ponto de vista do acusador. Né? Tendencioso. Então, o que a gente tem que buscar como cidadão, como advogado, como juiz, como promotor, não é a condenação, é que prevaleça a melhor versão da história, mas que sejam garantidos os direitos de defesa. Lembrando que pode ser um dia para nós esse direito de defesa. Né? Então é fácil apontar dedo e dizer que tem que condenar todo mundo, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Eu nunca tinha pensado por essa... Né, e tipo assim, existe uma coisa que eu já vi muito também, existe a diferença entre tu querer justiça e vingança, sabe? Muita gente mistura isso aí. Então, aí leva pro lado da vingança, mas calma. O cara que tá aí também é um ser humano, né? E quando a gente fala de direito, né? E vamos falar de princípio, então justiça é um princípio, né? O que é a justiça efetivamente? Quando tu vai conseguir justiça efetivamente? Porque num processo vai ter duas justiças, uma para um lado e uma para o outro, né? Sim. Então, justiça, daí a gente... Se for para a parte filosófica, um ponto de equilíbrio entre os dois lados, né? Então, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. Falar em justiça... Hoje eu posso falar que a maioria dos processos, eles alcançam a subsunção à lei, mas dificilmente alcança a justiça, né? Porque o teu conceito de justiça é diferente do conceito de justiça do outro. Sim. Né? Então, de fato, tu buscar justiça é difícil. E vingança é uma coisa que não pode estar no processo. Né? É aquilo que eu sempre falo. Quando eu converso com os meus amigos sobre essa situação que eu coloquei para vocês agora, sobre a garantia do processo, a garantia de defesa, daí sempre vem aquela cutucada, né? Mas se fosse tua mãe, teu irmão, tua mulher... E a resposta é, eu ia querer que o cara tivesse a pior pena possível. É óbvio que eu ia querer. Mas daí tu estás numa situação de parte e de querer vingança. Sim. Né? Sim. E com todo direito, a vítima ou o parente da vítima tem que querer vingança. Ou o empregado querer se vingar do empregador, o empregador querer se vingar do empregado. Não estou falando só de direito penal, estou falando de todas as áreas do direito, né? Sim. Mas a gente tem que ter a serenidade de entender que o judiciário não serve para entregar vingança. Sim. E nem para entregar presente. Ele serve para buscar uma solução justa. Agora, o que é justo ou não daí... Justo para cada um é um tema complicado. Então, o judiciário geralmente entrega o que a lei... o que uma interpretação da lei sugere ser melhor. Né? Então, é basicamente isso. E agora um tema ali que já está um pouco passado, também não queria me aprofundar muito, mas é sobre aquele julgamento de Lava Jato, Lula, essas épocas todas. Sabe? Geralmente o pessoal que não entende critica, mas não é. Mas tipo assim, quem tá lá dentro sabe do que tá, sabe? O cara pensa, condenou, liberou, soltou lá e tal, com as coisas de segunda instância, essas coisas todas ali, né? E geralmente daqui o pessoal que mais critica é o que menos entende do assunto, né? A gente falar em Lula e Bolsonaro sempre é difícil, né? Porque, complicado, né? Porque quando tu defende o Lula, quando tu defende o Bolsonaro, tu é anti-PT, e quando tu defende o PT, tu é anti-Bolsonaro. Ou se tu fala mal do Bolsonaro, tu automaticamente tu é petista. Tu não fala tem mal do Lula, tu é termo, bolsonarista. Né? Então, é uma situação hoje que é difícil tu falar disso. Mas, tecnicamente, existe justificativa para o resultado final do processo, desse processo do Lula, por exemplo. Sim. Só que tecnicamente, e eu não espero... Não vou dizer que ele não mereceria uma pena e nem vou dizer que a decisão final foi justa, mas ela é justificada, né, com base na lei. Agora, os motivos pode ser político, pode ser que foi jurídico, pode ser... É difícil, até porque os bastidores ali que existem a gente não conhece, não né? sabe, né? Agora, uma coisa, como advogado, eu posso dizer que lendo... Eu não li o processo inteiro, obviamente, a gente não teve acesso, mas as decisões ali, existe uma justificativa, né, plausível para as decisões. Agora, se foi justo ou não foi justo, isso já é um tema bem difícil de
E no fim, uma decisão de quem está na oposição leva a absolvição do outro lado, né? Sim. Foi o que aconteceu ali, né? Questão de... Agora não lembro em qual instância que ele estava preso, aí mudou a regra lá, daí o soltou automaticamente. Então, tipo, é complexo. Só quem entende, eu digo que é complexo, mas para quem entende não é tão... Para quem entende é mais complexo, eu acho, porque a gente poderia trazer aqui, de repente, 3 ou 4 pessoas que estudaram o processo a fundo, que não ia chegar num acordo quanto ao que efetivamente deveria ter acontecido naquele processo, né? A gente acompanhou, né, o noticiário agora, o que a gente acompanhou, se é verdade ou não, se é plausível ou não, a gente não sabe. Agora, uma coisa é fato, se buscava a condenação do Lula. Uhum. Né? Isso aí era evidente, a mídia buscava, eles chamavam do Fórum de Curitiba, né? Buscavam, né? O Moro buscou a condenação do Lula. Se isso aí estava, se justificava uma condenação ou não, é uma questão de mérito, não adianta a gente entrar. Mas que se buscou, né? O alvo final era o Lula. Sim. Daquele movimento todo. Não dá para duvidar das intenções de quem fez isso. Agora, novamente, as garantias que o processo oferece para o Lula, ele tem que oferecer para nós também. E isso não vai acontecer, claro, né? Ele tem a condição de pagar uma defesa muito mais efetiva do que a maioria das pessoas. Sim. É um grupo grande de advogados, uma banca de advogados, até porque aquele processo lá tinha milhares de páginas. E é isso que aconteceu. Então, não é todo mundo que vai ter a mesma prestação que o Lula teve. Não é todo mundo que vai alcançar essa mesma decisão lá no STF, sim. né? Essa é a parte complexa. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Eu não queria estar naquele banco que o Lula estava, sendo acusado pelo Ministério Público e pelo juiz. Porque o juiz, ele buscava a condenação. Isso era evidente. Sim. Né? Então, eu não queria isso para mim. Então, esse para mim foi a grande falha nesse processo da Lava Jato. Agora, se os fins justificam os meios ou não, já é outra situação, né? Se a finalidade, se o fim que o Moro buscava era a condenação do Lula porque ele tinha convicção de que ele era culpado pelos crimes que estavam lá relatados, e se a gente entender que os meios que ele utilizou são considerados morais, vamos dizer assim, para alcançar aquele resultado... Justo, né? Agora, se a gente entender que não é, que os fins não justificam os meios e não é a todo custo que tu pode buscar essa condenação, já a gente vai ter uma outra resposta. Então, é uma questão que, se a gente partir para a área da filosofia, vai ter uma resposta, da ética outra, da moral outra, do direito outra, né? É complexo. É bem complexo, né? E quando tu envolve política no meio, é pior ainda, né? Sim. Porque daí, às vezes, sumiu a palavra. Quando o cara é leigo, ele, né, geralmente prevalece nessas... Quem menos entende, mais palpita e no fim das contas não... A questão é o seguinte, a gente fala do processo do Fred, dá para falar tranquilo e aprofundar o assunto sem ninguém te dizer que tu é petista ou bolsonarista, né? Sim, Se a gente falar do processo do Lula ou do Bolsonaro e defender um lado ou outro, a gente vai automaticamente ser rotulado. Ou dos filhos dele. Ou dos filhos, ou de alguém, de quem for, a gente vai ser rotulado. Né? A gente vai ter um lado. Não vai estar falando, por mais que tu pegue e vai discutir o direito relacionado àquilo na área do direito, por exemplo, ou a política, tu não vai ser rotulado. Se tu escolher um lado, se tu dizer que alguém está certo, tu vai ser rotulado como A ou B. Não vai conseguir ser isento disso. Sim. É outro, lógico, estamos falando, outro processo que também foi recente, foi aquela questão da Boate Kiss lá, né? Como que eu tinha falado antes sobre justiça e vingança, né? Exato. Ali o pessoal criticou, porque até o cara que cuidava do som ali foi condenado e, a vida do cara depois disso aí foi... E é uma situação diferente, né? Porque tu não tá respondendo por uma morte, né? Tá respondendo por muitas mortes ali. Só que daí, tipo assim, parece que o Ministério Público ali queria achar um culpado e os donos da boate eram os menos culpados do que os caras que estavam lá dentro, entendeu? E tipo... Só que daí faltou o Ministério Público... O antes de... Eu acompanhei bastante ali, não entendo muito, né? Mas
Porque o Ministério Público era quem deveria averiguar também, antes de acontecer se estava tudo certo lá, né? Essa era uma das linhas da defesa, né? A defesa Isso. dizia que o Ministério Público deveria ter atuado preventivamente, né? Enfim, só que se a gente pensar nessa linha, né? Por exemplo, o promotor de justiça, se ele tiver que... Presidente Getúlio, Dona Ema, Vitor Marsum e Vitor Meirelles tem uma promotoria de justiça, que é a nossa aqui de Presidente Getúlio, com um promotor representando. Se a gente entender que essa pessoa vai ter que cobrar que tudo aconteça certo na nossa região, é impossível. Agora, daí tem o outro lado, né? Como é que a gente vai querer cobrar que a pessoa que era dona da boate sabia que ia acender um fogo de artifício e que isso ia botar fogo na boate e ia matar pessoas? Ninguém queria que acontecesse. Daí no direito penal a gente diz que tem a tese do dolo direto, do dolo eventual. Né? O dolo direto é quando tu queres deliberadamente que aconteça aquilo, dar um tiro numa pessoa. O dolo eventual é quando, apesar de não querer, tu assume o risco e não se importa com o resultado. Então, eu vou soltar esse foguete aqui, se pegar fogo e matar todo mundo, tanto faz, não faz diferença para mim. Então é mais ou menos isso que o Ministério Público defendeu e que no final prevaleceu, que as pessoas, donos da boate, as pessoas, os condenados, eles agiram dessa forma. Eu vou fazer esse evento aqui e se morrer gente, tanto faz. Tudo certo para mim. E eu, particularmente, tenho certeza que não foi isso que aconteceu. Né? Pode ser que eles agiram de forma imprudente, de forma culposa. Sim. Né? Eu sei que pode acontecer alguma coisa, mas eu vou tenho certeza. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar e vou ver o que acontece. Sim. Mas que eles eles preveram isso e assumiram efetivamente o risco, eu acho bem complicado. E daí, novamente, aquela situação que a gente falou lá no começo, né? A garantia de um devido processo legal, a garantia de tu poder fazer uma defesa em cima do que efetivamente aconteceu, do que está nos autos. Sim. E daí, nesse caso da Boate Kiss, especificamente, vai para o júri, né? Júri popular, que é uma decisão tomada... Mas ainda está correndo esse, ou já foi... Em fase recursal. Teve a sentença, né? Sim. O tribunal do júri entendeu que eles eram culpados, teve uma sentença, estabeleceu uma pena com execução imediata, já me parece, não sei se mudou alguma coisa nisso, mas eu acompanhei brevemente na época, execução imediata, e hoje está em fase de recurso, buscando questionar essa decisão que condenou eles. É complexo. Mas é que, tipo, se for, né, agora, pegando esses casos ali do Brasil, né, aquela de Brumadinho lá, esses caras ali, eu também não tô acompanhando, né, mas... esses caras vão sair mais livre que o pessoal da boate, sendo que, na minha opinião, quem estava à frente da empresa lá, tem os laudos, né, de que, isso aqui vai estourar, entendeu? Vem um técnico e olha, isso aqui não tá muito seguro não, né? E o pessoal foi lá, no mínimo, né, deu uma grana pro cara, libera aí pra nós. Se a gente for pensar em uma estrutura de ter conhecimento do que pode acontecer... Lá era muito mais evidente, né? Tinha muito mais. Tanto que depois disso, daí eles começaram a olhar outras barragens e viram que o risco tinha risco de outras. Sim. Então, como eu digo, quando o cara tem dinheiro, parece que funciona melhor, né? Aquilo que eu falei do Lula, né? É uma defesa grande. Ele tem um recurso de defesa muito maior do que uma pessoa que comete o exemplo comum, né? Que rouba uma galinha, que furta uma galinha. Que roubou pão para comer, né? Então... De fato, existe uma desigualdade do Brasil. Isso não é só no direito, não na é de política, hoje também, na economia, na sociedade, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a viver com, porque mudar dificilmente vai acontecer, né? Por mais que a gente queira, que a gente torcesse, a desigualdade, ela tá ali para a gente aprender a viver com ela e não superar, por mais que a gente tente. E queres dar uma pincelada nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados ali, que a gente tinha citado antes ali? Sim, pode ser. Bom, primeiro, realmente tem que ser uma pincelada, porque é um tema extremamente complexo, né? Sim. Uma coisa que eu vejo, assim, hoje tem muita gente vendendo fórmula mágica sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tu abre, não sei vocês, mas eu abro meu Instagram e isso aparece o dia inteiro esse assunto. Talvez é porque deu uma pesquisada. Talvez é porque é uma das minhas dos meus temas de pesquisa, mas é algo que está muito em evidência, no direito pelo menos, e o pessoal vem de fórmula mágica, né? Relatórios prontos e soluções prontas, mas em resumo, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E é
uma legislação que foi editada recentemente e obriga as empresas a estabelecer um método de controle sobre os dados que ela tem, né? Isso serve para o Google, para o Facebook, para a Mente Sortuda, para o escritório de advocacia Cipriani. Eles têm de forma rasa, tanto online quanto offline. É o controle sobre os dados que tu acessa. Nome, CPF, endereço, tudo é dado, né? Cor de pele, doença, a opção sexual, enfim, absolutamente tudo que de um cadastro que a gente faz é um dado que está sendo fornecido. Alguns desses dados são sensíveis e esses merecem uma proteção maior, segundo a lei. Os dados sensíveis são aqueles como a cor, por exemplo, que pode gerar um tipo de preconceito, discriminação, ou uma doença que tu é portador, pode gerar algum tipo de discriminação. Então, esses dados são considerados sensíveis. E essa lei, então, ela estabelece que o receptor do dado, ele tem que fazer um tratamento do dado com todo o cuidado para esse dado não ser vazado. E se for vazado, vai responder por isso. Daí se estabelece que uma Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai fazer essa fiscalização, né? Tem multas bem relevantes para quando ela é descumprida. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que todos nós estamos descumprindo ela cotidianamente e vai demorar para a gente conseguir ter uma estrutura que a gente consiga fazer o cumprimento integral dessa legislação, até porque ela tá totalmente integrada com a conduta que a gente toma na empresa. A gente, por exemplo, né, a gente vai num médico hoje, a primeira coisa que a pessoa diz assim para ti, tu senta tá no balcão na frente, o teu nome? Meu nome é Thiago Cipriani, qual é o teu CPF? E tu fala, mas tu não poderia estar falando nesse ambiente, tem um monte de gente te ouvindo. Então tu tá vazando teu dado. Teu dado não está sendo preservado. Daí daqui a pouco chega uma pessoa lá e diz, quem é que vai fazer o exame tal? Vai fazer o exame tal é porque pode ser tal doença, né? Então tu tais... É um exemplo bem simples, mas que ele acaba infringindo a lei de proteção de dados. E daí eu gosto de tratar, porque, como eu falei, tem que ser bem superficial porque é complexo entrar na legislação, mas uma coisa que ninguém fala, ou que falam muito pouco, é o porquê da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o direito sensível que ela está protegendo? E não parece, mas é privacidade. A privacidade, ela surgiu como inicialmente, a gente tem muito essa visão dela, que é um direito vinculado à propriedade, à intimidade. É de eu estar só na minha casa. Né? Surgiu logo junto com o iluminismo, quando começou a ter essa virada que a burguesia começou a se acender no poder, eles precisavam ter alguma garantia contra os reis, contra o Estado em si, para o Estado não entrar na hora que ele quisesse na tua casa e saber o que estava fazendo. Então, ali começou a se falar em privacidade. O Estado não pode invadir minha propriedade. Então, privacidade e propriedade estavam muito ligados. Nos Estados Unidos, lá por 1890, mais ou menos, começaram a sistematizar esse assunto, falar de privacidade. Daí eles começaram a falar do direito a ficar só, vinculando a intimidade. Então, o foco ali começou a surgir fotografia, começou a surgir jornais, começaram as fofocas ser publicadas nos jornais para dar mais ibope para aquele folheto, né? Então, a partir dali, nos Estados Unidos, se passou a entender que estava muito vinculado também à propriedade, mas também à intimidade. De tu não ter a tua intimidade violada por um terceiro. E isso foi evoluindo a partir da década de 60, mais ou menos, 1960, começou a ter uma virada no que a gente chama de modernidade. A modernidade, ela iniciou, eles chamam de modernidade sólida, relações estabilizadas, isso antes de 1960. A partir de 1960, a gente tem um autor polonês que é o Bauman, ele fala da modernidade líquida. Modernidade líquida porque as relações sociais passaram a ser fluídas. Então, por exemplo, o casamento, que antes era para sempre, agora é até quando for interessante para as partes. Uma sociedade
que a gente via empresas que duravam uma vida inteira, hoje elas existem até dar lucro, depois elas se transformam. Então, esse autor, ele entende que a modernidade líquida, ela é representada por uma prevalência das relações econômicas sobre as relações humanas. Então, o ser humano passou a estar mais preocupado com o que ele ganha do que com o que ele é. Uhum. Isso, só que essa é uma visão de um autor, né? A gente poderia falar de vários autores, mas tô pegando ele porque ele traz essa ideia específica que a gente está falando de privacidade. Para chegar aonde? Que eu quero chegar aqui. Esse direito de ficar só, que se buscava nos Estados Unidos, a partir da modernidade líquida, quando começou a se incentivar o consumo, né? Hoje o consumo manda a nossa vida, a gente busca consumir, a gente precisa consumir, né? Isso é uma necessidade nossa. Comprar curso, comprar livro, comprar isso, comprar roupa, acaba sendo parte da nossa vida. Cada um tem sua preferência, mas todo mundo consome, né? E a sociedade impõe que a gente consuma. Né? Ele foi avançando conforme a liberdade, né? Tipo, né? Liberdade de compra, liberdade de expressão. Está muito vinculado, tudo, né? A ascensão da burguesia, a liberdade o direito de liberdade ganhou uma grande importância. Sim. Então, tudo isso foi junto com o consumo. Então, hoje, o Bauman diz que o consumo manda na nossa vida. Mas, novamente, sobre privacidade, hoje não se busca mais ficar só. Se busca exposição, né? Hoje se criou um mecanismo através de Facebook, Instagram, que não é interessante eu esconder minha vida, eu quero mostrar ela. É verdade. E cada vez é mais necessário. E essas empresas como o Facebook, Instagram, o Google, eles criam mecanismos que tu precisa se expor, tu precisa de like, tu precisa de amigo, de seguidor, né? Cada vez tu se fecha mais no teu mundo, mas tu se abre mais pro mundo, porque tu estás ali na frente do computador e se expondo, né? Tu vai fazer alguma coisa, tu bate foto e publica. Nos Estados Unidos, em 1800 e pouco, eles não queriam que tu publicasse a foto, queria ficar em casa quieto, sozinho, sem ninguém olhar para ti. Sim. Hoje não, hoje tu quer estar em casa, fazer um churrasquinho, ou bater uma foto e postar no Instagram. Mas vai muito daquele negócio de nós também mostrar na rede social só o que eu quero, né? Exato. Que a partir do momento que mostra uma coisa que eu não gosto, aí talvez entra essa parte Mas tu mostra as tuas preferências, né? E daí surge, então, a necessidade de resguardar os teus dados. E daí surge a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero estar na internet, eu tenho direito de estar na internet, tenho direito de expor minha vida, mas eu tenho direito também que esses dados sejam usados para o que eu quero, não para o que todo mundo quer. Então surge a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero me expor na internet, eu não quero não usar o Instagram, eu quero usar, mas eu quero que os meus dados sejam preservados. Sim. Que o Instagram não venda esses dados, porque junto com esses dados, com essas preferências, vai um grande poder, né? Sim. A última eleição que o Bolsonaro se elegeu, as redes sociais foram o grande impulsor da campanha. Né? Então, é uma nova forma de fazer política, por exemplo. Não sei se foi usado lá ou não, mas daqui para frente, se o Instagram resolver vender os dados deles para um dos candidatos ou apoiar um dos candidatos, tu imagina o poder que esse cara ganha. Sim. Tá louco? Então, a minha ideia, eu não quero que meus dados sejam usados para isso. Né? Eu quero dar meu voto, mas não quero que a minha opinião... ou quero, mas é tu que tem que escolher isso. Por isso que se tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, aonde o controle desses dados tem que ser feito por mim. Eu tenho que querer que esse dado fique no Instagram ou não, que o Instagram use ou não. Tem que saber para que ele vai usar. Então, tudo tem que... Por isso que eu te digo, é difícil tu cumprir essa lei à risca. Quando a gente vai tratar de dados, isso vai muito longe. E essa lei tem muito pano para manga ainda, pra gente entender o que vai acontecer dela, né? Toda lei, ela pode ser tratada com ponderação e parcimônia e vir para o bem, mas ela pode ser radicalizada e vir para o mal, né? Os empresários vão lembrar, há pouco tempo atrás, se falava na NR12, de adequação das máquinas à NR12, que era quase impossível, né? A forma que se buscava de adequar aquela máquina para evitar um acidente de trabalho tornava quase inviável a continuidade das empresas da região, porque o custo de atualizar essas máquinas era muito, muito caro. Sim. Então, tu levar uma legislação ao pé da letra ou interpretá-la da forma
mais rigorosa possível, às vezes inviabiliza as atividades. Então, Sim. de repente, uma empresa que nem Google, Instagram, Facebook, né, as empresas vinculadas a ele, a Meta, né, que é do metaverso do Zuckerberg lá, talvez é fácil para eles fazer esse controle ou maquiar esse controle. Mas e para nós, numa empresa incipiente ainda, com um sistema que não temos os técnicos que eles têm, como é que a gente vai fazer esse controle? Sim. Né? Então, é complexo. Essa legislação, ela está ali, ela vai trazer bastante novidade, mas eu acho que a principal mensagem que eu deixo em relação a essa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, é para que ela serve. Né? O consumidor, ele tem que saber para que ele... O consumidor, o indivíduo, o cidadão, ele tem que saber por que tem essa lei, que é para dar privacidade a ele. Né? Então, a busca que se tem nessa... Até para não começar daqui a pouco, utilizar essa lei para tudo, né? Não quero que os meus dados fiquem arquivados com o pessoal do Medicina Sortuda. Por que não? Né? Que dado que eu tenho lá? Dados incipientes, dados que não vão trazer nenhum prejuízo para mim, sim, né? A minha voz, a minha opinião, isso aí eu estou aqui para dar e eu não pretendo daqui a pouco revogar essa ideia. Então, o cidadão tem que saber o que ele está entregando e que ele tem que buscar é a privacidade. A partir do momento que ele entrega alguma coisa com a ciência, ele vai ter que lidar com isso. E não buscar que... Senão a gente vai ter uma insegurança muito grande. Ninguém vai mais poder trabalhar com dado que vai estar inseguro. Sim. Então, é basicamente isso. A questão não a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a privacidade e o que a gente chama de ressignificação da esfera privada, que é esse... novo jeito de ver a privacidade é o tema da minha dissertação de mestrado, então é o que eu atualmente estou estudando, tá? Estou aprofundando mais. Tem bastante coisa para surgir, que ela está só no primeiro capítulo, tem mais 2 capítulos aí para que depois a loucura fique um pouco maior, né? Comecei com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a privacidade e ressignificação da esfera privada e direitos fundamentais, para no segundo capítulo falar de neurociência e da forma que empresas, startups estão investindo em métodos para ler a mente humana, né? Tem já existem tecnologias bem avançadas nesse ponto, talvez não propriamente em ler a mente ainda, mas com possibilidade. E daí, no último capítulo, eu vou falar sobre um tema bem atual, que é neurodireitos, que é os direitos relacionados à mente humana. E um deles é o neurodireito à privacidade da mente, ou seja, de que a minha mente não vai ser vazada, não vou ter dados mentais indevidamente divulgados. Porque o último lugar hoje que é um refúgio para o ser humano é a mente, né? Aqui ninguém tira nada se eu não quiser que saia. E se daqui a pouco puder, como é que eu vou lidar com isso? Falou. Então... qualquer pensamento que tu tem... A vida social fica inviável, né? Tu imagina, eu tô aqui com vocês agora e vocês sabem o que eu tô pensando de vocês, né? De repente não é bom, né? Ô, cara, para de pensar, gente. Esses pau no cu aí. Tem um filme que retrata isso, é aquele Minority Report, do Tom Cruise, de 2002. Ele fala, as pessoas vão andando e o pensamentozinho vai surgindo. Sim. Então, E eles conseguem prever os crimes e evitar os crimes. Daqui a pouco o Tom Cruise descobre que ele descobre que ele ia cometer um crime, né? Então é uma situação que trabalhar com o que está na mente é muito complexo. Sim, né? E a gente vai passar por E a pergunta central da dissertação é: a gente consegue lidar com isso? Né? A gente consegue lidar? Ou como é que a gente vai lidar com isso? A gente precisa de direito para isso? Ou a ética em si ela vai ser suficiente? Aí a gente começa a viajar com as coisas, né? Eu, inicialmente, pensei, é muita viagem para o cara começar a escrever sobre isso. Mas daí o cara começa a ler e tu percebe que não é tão viagem assim, que tem coisa muito avançada. Sim. Um exemplo, por exemplo, é a tecnologia ICM, Interface Cérebro-Máquina, que está avançadíssimo e é uma forma de tu tirar dados neurais e jogar para plataformas externas. Isso vai permitir, por exemplo, que alguém mova um braço mecânico sem uma conexão direta com o cérebro. Isso é ótimo, né? Isso, se for usado só para o bem, né? É ótimo, vai ter resultado incrível. Como a
a utilização de dados neurais. Se eles forem utilizados para o bem, podem evitar doença. A ciência pode a ciência evoluir muito, pode né? trabalhar pode evitar o Alzheimer, por exemplo. Tem muita coisa boa. Agora, tem coisa que também traz só que risco, nem né? sempre é levado para esse lado, né? Pois é. Não, e uma coisa que a gente pode ter certeza é que não vai ser só para esse lado que vai ser levado, né? A gente está, como eu estava falando para vocês, hoje um dos grandes as commodities que tem é os dados pessoais, né? Imagina se esses dados puderem ser extraídos diretamente. Eu vou tratar o Alzheimer, mas eu vou Ô, cara, tu aceitou os termos aqui, ó. exato. Exatamente. Imagina. É muito complexo, né? O cara lendo isso aí vai longe, né? Vai longe. Tem muito pano pra manga. Nossa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram aqui. Deixa eu fazer as perguntas pra gente já... quiser continuando ali, até que eu acho que... Hoje tu é presidente, né, da CPG, né? Hoje eu... Acho que foi ano passado ou ano passado? Final do ano passado teve eleição e posse, e em janeiro desse ano eu assumi o cargo. Essa é uma paixão que eu tenho no trabalho voluntário, que eu gosto muito. A associação empresarial, para mim, é algo que dá muito resultado para o empresário. Sim. A gente tem que aprender, como empresário, a trabalhar de forma coletiva, e a gente não faz muito isso, né? Até os tempos atrás, né, a gente era, né, nossos antepassados, era a minha empresa e deu, né? Eu que mando e tu não vai botar um pingo, né, de opinião nela, né? E cada vez tem menos concorrente e mais parceiro, né? Então, a empresa que trabalha no teu segmento, ela vai ser concorrente em um monte de coisa, mas ela vai precisar ser teu parceiro em muitas outras. Né? Se a gente vai trabalhar dessa forma, é mais fácil todo mundo crescer junto, né? A associação hoje, ela busca formas de viabilizar ao empresário soluções para o negócio dele. Então, e a gente é ligado à FACIS, que é a Federação das Associações, mas a gente tem um compromisso com o nosso associado aqui de só trazer solução boa para ele, né? Se a gente perceber que essa solução ela não representa um ganho no sentido de incorporar um patrimônio material e imaterial para o empresário, a gente não trabalha com isso. Sim. Então a gente se concentra, e a gestão está focada nisso, em ganhar força política, e não política partidária, mas força política no sentido de ter voz junto ao poder público e às outras empresas ali, para a gente poder ter poder de barganha, né? Sempre que o empresário tiver uma demanda, então, se for o empresário X, lá ele vai ter uma resposta do poder público. Agora, se for uma associação empresarial representando 170 pessoas com o mesmo problema, ela vai ter outro tipo de resposta. Né? Sim. Então, esse é o grande X de participar de uma associação. Às vezes a gente não percebe, o associado às vezes pensa, é mais uma mensalidade para eu ter aqui, para pagar. Infelizmente é necessário para manter os custos de uma associação. Hoje a gente está sediado no edifício Jungus, lá a gente tem um auditório, a gente tem uma sala de atendimento, a gente tem uma sala de reunião, e isso aí está à disposição do associado. Né? Então, por exemplo, a sala de reunião para o associado, ela está lá para ser usada. O auditório a um preço muito módico, assim, que para cobrir os custos, porque a gente fez uma sala, um salão de auditório com capacidade de 80 pessoas, com retroprojetor. Projetor é da minha época, né? Projetor de slide, Data show. Data show. Ar-condicionado, né? Então a gente tem aquele negócio de fazer cópia com esse não me não tem. Mas a gente tem uma estrutura boa para servir o empresário. E a gente buscou, então, uma média de valores assim, e buscou para o associado trazer a um valor bem menor do que o mercado cobra dele para usar esse tipo de solução, né? E tem várias outras soluções, né? Mas o principal é representatividade e atuação junto ao empresário, na busca de soluções para os problemas cotidianos. E a gente sabe que são vários problemas, né? A gente está em contato direto com o empresário, poder público, com os outros diretores da associação para buscar soluções efetivas. Tiago, mas quanto tu ganha para fazer isso? Não ganho nada. Isso aí é por prazer, é por saber que o município, a gente precisa de uma representação do ponto de vista empresarial. Tem a PAI que faz esse trabalho com as crianças especiais, importantíssimo. Tem a entidade X que atua
dos motoqueiros, lá do pessoal das motos, que atua no interesse deles. Importantíssimo. A gente atua no interesse do empresário. Né? E essa é a intenção. E cada vez trazer mais soluções, incorporar mais empresas, porque quanto mais empresas e mais pessoas participarem desse movimento, mais força uma associação tem. Hoje, por exemplo, um exemplo que a gente traz aqui, que a gente obteve uma liminar, naquele caso, das gestantes, para conseguir que as gestantes afastadas por ocasião do coronavírus, dessa pandemia toda, pudessem se aproveitar do salário maternidade compensado junto ao INSS. Né? Então, foi uma vitória que se teve, não é uma vitória final, porque ainda tem possibilidade de recurso do INSS, da União e tal, mas foi algo que as empresas vinculadas à associação vão poder utilizar sem despender um centavo, porque só pelo fato de estarem vinculadas a uma associação empresarial, né? Eu também tenho uma empresa, não sou vinculado, como é que eu faço? Tu vai ter que contratar um advogado, vai ter que entrar com uma ação e vai ter que se beneficiar disso sozinho. Tu pode, tem direito. Sim, mas só nisso ali, eu pago uma mensalidade por mês, só ali tu já abateu isso ali e muito mais, né? Sobrou. Essa é a intenção. Todo problema do associado vai ser resolvido pela associação? Não. O problema coletivo do associado vai ser resolvido, né? Então... Porque é problema, né, de mais do que um, né? De vários, né? Eu tenho uma empregada que entrou com uma ação trabalhista contra mim lá, a associação vai representar? Não vai. Né? Agora, tem algum sindicato ingressou com uma ação para cobrar uma taxa, todas as empresas, daí é interesse da associação. Todos os associados ali, ou vários associados estão com esse problema, é nosso interesse de resolver. Né? Sempre que a atuação é coletiva, até porque a gente tem que justificar a atuação da associação. Né? A associação sempre tem que representar a coletividade, não o interesse de um ou dois. Sim. Então, essa é a nossa busca. É que eu já participei, né, antes eu tinha a sociedade lá com o Daniel, e, tinha a questão ali de consultoria, que às vezes, olha quantos faccionistas que tem, vamos dizer, um problema lá para um certo, sei lá, um problema que tem na empresa de organização e tal, daí só bate muito preço, sabe, porque um negócio é uma pessoa vir para, né, eu faço um pacote para ti, eu vou aqui só pro Fred, é 5 mil. Mas se tem 10 pessoas, abate um monte o preço, né? Uma situação do Núcleo Têxtil aí foi aquele programa em conjunto com a prefeitura de formar empregados para o setor têxtil. Sim, né? sim. Qualificar a mão de obra para o setor têxtil. Foi uma demanda que surgiu do Núcleo Têxtil vinculado à associação. Não sei se tu participava naquela época, mas o Daniel eu sei que participava, sim, né? Sim. O Daniel até hoje é o coordenador do Núcleo, se não me engano, né? E... O núcleo têxtil, né, é bem setorizado, tem várias demandas que acabam sendo interessantes pelo fato de ser em conjunto, né, de estar pedindo em conjunto. Se a empresa X vai lá na prefeitura pedir um curso, vai pagar o curso para o teu empregado, né? Agora, se percebe que é uma demanda de toda uma associação, de toda uma classe empresarial, começa a ter interesse o município em resolver aquilo, né? Sim, E também é justo, né? A prefeitura não pode atuar no interesse de associação, a prefeitura não vai atuar no interesse de um ou dois. Senão vira bagunça, né? Exatamente. E vamos fazer as perguntas para a gente continuar o papo ali. A primeira pergunta é da Angélica Jacinto. Na sua percepção, qual o cenário político futuro ideal para o presidente Getúlio? Pois falar de política, como a gente falou antes, né, é muito complexo, mas inicialmente um abraço para a Angélica, né? A Angélica é cliente e amiga, eu tenho uma grande admiração por ela, pelo Elcio, né? São pessoas que vieram para o Presidente Getúlio para empreender e estão fazendo um trabalho incrível. Sim, com certeza. O Ouro Verde, ela esteve aqui também no programa, né? O Ouro Verde é uma empresa que cresce muito, muito bem gerida. Tenho muito orgulho de trabalhar com eles e de ter esse contato, né? A gente tem uma boa relação. Então, Angélica, obrigado pela pergunta, um abraço, né? E como eu estava falando, então, política sempre é complexo a gente tratar, porque quando a gente fala de política, geralmente o pessoal vincula a política partidária, né? E claro que eu não vou trazer esse tema, até porque é uma situação muito pessoal a política partidária, mas a política em si, que eu vejo como ideal para o presidente Getúlio, é uma política de desenvolvimento sustentável, né? Uma política que vai desenvolver o município, mas com respeito à nossa gente, às nossas empresas, ao nosso povo. Tiago, então tu está dizendo que não pode vir gente de fora? Não, pelo contrário. É muito bom que venha gente de fora, precisamos disso, né? As empresas precisam disso, mas a nossa política
política pública tem que ser no sentido de dar infraestrutura para receber isso e fazer esse controle. Então, por isso que eu falo em um crescimento sustentável, não só do ponto de vista ecológico, mas de todos os pontos de vista, né? Moradia, educação, saúde. Não adianta a gente inflacionar uma cidade que nem a nossa e daqui a pouco ninguém tem saúde de qualidade, ninguém tem uma educação de qualidade, a violência vai crescer, não temos efetivo policial para combater esse crescimento. E, novamente, aqui eu não estou falando de uma política de evitar que pessoas de fora venham. Não, são bem-vindos. Agora, não são só elas que causam problemas, é todo mundo. Mas o fato de ter muita gente e não ter um controle, por exemplo, de segurança pública efetivo, a gente sabe que o nosso efetivo de polícia militar ele é defasado. Como é no estado inteiro. Pior, né? E os policiais que nós temos, eles fazem um trabalho muito bom na estrutura que eles têm, né? Precisaria muito mais. Agora, quanto mais gente tiver na cidade, mais fica complexo. Então, a política... Eu vejo isso em Presidente Getúlio e em Santa Catarina. A política é no sentido de buscar condição para o nosso povo continuar tendo uma vida digna, né? Sim. A gente sempre teve uma vida digna em Presidente Getúlio. A gente sempre viu muito pouca miséria aqui, muito pouca fica feio, né? Mas a gente viu pouca miséria em Getúlio, a gente viu pouca pobreza efetiva. A gente não viu favela até hoje em Presidente Getúlio, né? Então, uma coisa que a gente tem que buscar é preservar isso. Eu acho que qualquer pessoa pública que venha a assumir ali a cadeira de prefeito, de vereador, ele tem que buscar esse desenvolvimento sustentável de Presidente Getúlio, fazer essa análise de quanto é viável o crescimento e como o poder público vai acompanhar esse crescimento com políticas públicas vinculadas a isso. Então, eu penso que o principal é isso, é sustentabilidade. Aqui todo mundo fala, né? O melhor lugar para se viver, né? Então, até quando, né? Exato. Até agora eu acho que é o melhor mesmo. Eu não trocaria por outro lugar. Agora, a gente vê reflexos já desse crescimento que aconteceu, né? Até num déficit de crescimento, me parece, a gente já sentiu o Presidente Getúlio crescendo mais. Isso é um movimento normal, ele cresce bastante, daqui a pouco dá uma diminuída, né? A gente já sentiu um déficit de crescimento do município. Sim. E é o que se deve isso, né? Claro que a gente está num tempo totalmente atípico, né? A gente passou por uma pandemia, a gente passa por algum tempo a gente passa por uma crise econômica no Brasil já, então a gente passou por um problema muito grave aqui em Presidente Getúlio, há muito pouco tempo, né? Que foi aquela enxurrada que trouxe prejuízos materiais e também de vidas, né? Então, a gente passa por uma época muito ruim. É difícil medir o quanto as coisas estão evoluindo ou não, mas a gente sabe que o Presidente Getúlio está inflacionado com relação à população e é necessário, é urgente, políticas públicas para acompanhar isso. Que até eu estava conversando com com uns amigos que são professores, né? E, claro, não é generalizar, mas, por exemplo, tem gente, né, que tem os filhos, né, que vieram de fora, estão na 4ª série e os professores têm que meio que, né, fazer aquele jogo de cintura porque eles estão na 4ª série e eles não sabem nem ler e escrever, entendeu? Aí fica aquele negócio, né? Lá não sei de que região eles vieram, mas deixaram assim e agora, né? Tá aqui, e aí o que vão fazer com isso, né? Esse é um problema que a gente tem, né? É um problema que com certeza os professores enfrentam. Sim. Porque a qualidade de Santa Catarina na educação é boa, né? Poderia vir uma criança, por exemplo, dos Estados Unidos, que ela estivesse bem à frente daquela turma, que teria que se achar uma solução para ela não ficar... E pode vir uma pessoa de uma criança de uma região que não teve um acesso tão efetivo à educação, que ela vai precisar ganhar um reforço. Agora, como vai se fazer isso? Não sabe, né? Agora, cabe a quem é louco de botar o nome na política aí para resolver. É que o Brasil ainda é muito desigual, né? É um país continental que eles falam. É que assim, a gente pensa no nosso estado, né? Pô, como tu falou, não existe extrema pobreza, eu acho que em todo o estado de Santa Catarina. Não existe. Então, daí quando a gente fala na área social, o pessoal meio que torce o nariz, né? Mas assim, for analisar a nível nacional, existe muita desigualdade, né? Sim. Então, esses programas programas de auxílio,
né? Então, para nossa região, talvez não faz tanto sentido, né? Só que a gente tem que levar em consideração que o Brasil é muito grande, né? Sim, sim. Então, lá faz sentido. Aqui talvez não faz tanto, mas tudo é Brasil, né? É uma forma de buscar uma política pública que resolva, né? Eu sempre fui muito da opinião, se eu estou certo ou estou errado, isso já é outra coisa, mas sempre fui muito da opinião de que não adianta tu dar um benefício social só. Tu tens que ter alguma contrapartida da pessoa. Sim, né? sim. Tu tens que ter um planejamento específico para aquilo. Né? Isso exige pessoas acompanhando. A questão da extrema pobreza no Estado, não sei te dizer se já existe ou não, né? Mas é necessário que o poder público tome providência no sentido de ter benefícios que representem uma forma de alavancar essa pessoa, né? De dar, ou de dar educação, ou de dar trabalho, ou de... Né? A gente estava falando antes da evolução, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir esses direitos sociais, direito à previdência, direito a... E ali se inclui alguns benefícios, né? Direito à assistência social. E vieram muitos direitos sociais, mas a gente esqueceu que o Estado, ele também tem um limite financeiro para gastar. Sim. Então, gerir esse recurso do Estado e conseguir dar conta desses problemas é muito difícil. Sim. Né? O pessoal discute muito socialismo, capitalismo, e está totalmente ligado a esse tipo de situação, né? E quando tu começa a discutir isso, a primeira coisa que eles falam quando defende socialismo é vai para Cuba, então, para ver como é que é. Comunista! Mas E daí eu sempre digo assim, eu não defendo o socialismo e também não defendo o capitalismo, porque eu acho que é um discurso que está superado esse. Sim. A gente não pode pensar limitado a rótulos. Sim. A gente tem que pensar em soluções, em políticas públicas que tragam solução. Então, Thiago, tu é socialista, então. Não, eu acho que tem ideias do socialismo que são viáveis. É que assim, a gente tenta, talvez, inocência da minha parte, para não dizer da nossa parte, é a gente querer buscar aquele equilíbrio, né? O tal do centro, né? Exato. Mas daí o pessoal, mas não existe, tu tem que se posicionar, né? Mas, pô, eu acho que o empresário tem que ganhar dinheiro. Mas, tipo assim, o lado social também tem que estar andando junto, né? Por isso que eu digo que o melhor dos dois mundos é tu tirar as coisas boas que tem em um e em outro. Por exemplo, Sim. assim, o socialismo prega muito igualdade. É ruim igualdade? Não é ruim. Claro que não. Né? Daí eles vão dizer, mas os líderes no Estado comunista, eles têm uma vida muito boa e o povo tem uma vida muito ruim. Tá errado, não tá certo. Mas aí é uma disfunção do Estado, Sim, né? sim. Agora, a ideia em si é boa. Como a ideia do capitalismo também é boa. O capitalismo, ele tem a ideia de premiar a tua atuação, o teu esforço. É bom isso. Agora, a gente sabe que, por exemplo, o Brasil, ele não dá as mesmas condições para todo mundo. Sim. É que nem a gente apostar uma corrida de 10 quilômetros e um começa já faltando 5 quilômetros para acabar, outro começa aqui no início. Então, a gente não tem... Se fosse assim, seria ótimo. O meu esforço vai me recompensar, tudo bem. Mas tem gente que tem que se esforçar bem mais do que outros, né? As condições são totalmente diferentes. Né? Daí, tipo... Nossa, isso é um tema que não vou ficar a noite toda falando, dá né? pra ficar dias. Mas, assim... Aí a gente pega, as instituições públicas, né? Tu vai ver que a maioria que tá ocupando não são quem precisa, né? Então, ali já tá sabe... Isso, na verdade, deveria ser do poder público de meio que, né? Só que não dá pra... Se todo mundo tem direito igual. Se tu pegar universidades federais, por exemplo, que são gratuitas, geralmente o cara estuda a vida inteira no colégio particular. No Amônio. E se habilita para fazer uma faculdade pública que ela é mais restrita. E o pessoal que estuda a vida inteira no colégio particular tem que ir para pública, para privada, para pagar, porque não consegue a vaga. Isso é complicado, né? Pois é. É aquilo que eu falei. É igual, mas nem todo mundo parte do mesmo ponto. Né? Então, eu não sou nem a favor do capitalismo nem do socialismo, mas eu acho que tem que achar um equilíbrio, tem que achar... Um autor disse que o capitalismo é uma jaula de aço, né? E, de fato, se a gente pensar, a gente não consegue sair do capitalismo. A gente está nessa estrutura. Pensar agora que vai ter uma revolução socialista e a gente vai implantar o socialismo no Brasil é viagem. Jamais. Mas o capitalismo é efetivamente uma jaula de aço. A gente está dentro dela e a gente tem que aprender como a gente vai lidar com ela. Sim. Né? E nada impede que a gente busque experiências em outros sistemas que tragam benefícios. Isso aí é a tal da social-democracia, né? Sim. Que buscou, que implanta os benefícios sociais e tal. Agora, a forma que a democracia tenta olhar para os dois lados, né?
Exato. Tenta O melhor dos dois mundos. e às vezes não consegue. Às vezes, mas daí às vezes cada não pessoa tem um mundo diferente, né? Pensa de uma forma diferente. Às vezes não agrada. Porque pode ver, a esquerda não tá contente, mas a extrema-direita também não tá contente. Também não. Então, tipo assim, não tem como agradar os dois polos. Então, a gente tem que tentar ter um... Mas é que nem o município, a estrada da Serra dos Índios está precária. Então, daí o prefeito sabe disso, ele vai lá e arruma a estrada da Serra dos Índios. Daí o pessoal da Papandu vai dizer, arruma só a Serra dos Índios e a minha estrada aqui. Então, as decisões do poder público, elas são complexas. Sim. E eu, sinceramente, eu teria dificuldade no lugar de um gestor público para tomar as decisões, porque é efetivamente difícil. Tá aí pra levar pancada, né? Porque tudo vai fazer não vai agradar todo mundo, né? Nunca vai, né? Então, tá respondida a pergunta da Angélica. E a próxima pergunta é do Eduardo Cipriani. Na prática do dia a dia, o que mais assombra o empresário? Relações trabalhistas? Isso aí, o Edu é meu primo, né? Colega de trabalho, trabalha conosco lá. Também um abraço para ele, ele falou para eu mandar um abraço para a galera da firma, né? Dando apoio ali Firma, a firma é... Falou, dando um apoio para o primo no programa, não deixa sem pergunta, né? Mas ele pediu o que mais assombra, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que acaba assombrando o empresário, mas sem dúvida as relações de trabalho elas trazem um que a mais de problema. Vocês são empresários, vocês sabem o quão difícil é tomar decisões relacionadas ao direito do trabalho, a relação de trabalho, a relação de emprego. Né? Isso é uma insegurança diária para a gente. Qual a decisão que vai tomar, como vai gerir. E não só a relação de trabalho, mas a relação de trabalho é uma situação que a gente vê que o empresário fica bastante refém. A gente vinha conversando antes, né, Fred? Hoje não existe mais esse protecionismo tão grande. Já melhorou bastante, né, o lado do empresário. Né? Até porque o governo atual é um governo de direita, né? Várias legislações foram feitas no sentido de beneficiar o empresário. Tá perfeito? Não, tá bem longe de ser perfeito. E a gente tem que entender por que existia esse desequilíbrio entre empregado e empregador. Por que a justiça do trabalho sempre beneficiava o empregado? Porque, efetivamente, o empregador ele tem uma condição de suficiência maior do que o empregado. Tu tens a máquina na mão. É tu que vai contratar e demitir. É tu que vai pagar o salário. Então, tu estás numa posição de privilégio em relação ao empregado. Então, é isso que o juiz vê quando está lá na frente. Esse cara tomava decisão. Esse aqui acatava a decisão. Então, ele é mais frágil. Isso, ponto final. Isso é um fato. Então, a legislação trabalhista veio trazendo vários benefícios a esse empregado para meio que equiparar essa relação. E tudo que geralmente a coisa sobe até chegar em cima e começa a descer, né? Então, na minha visão, os direitos trabalhistas eles chegaram no ápice e agora eles começaram a dar uma reduzida. Talvez, né? Porque talvez muita gente não estava abusando, talvez, né? Tipo, que já via oportunidade, né? Sempre tem quem vê oportunidade. Né? Que daí vem aquela questão, os bons pagam... entende? Os bons pagam pelos ruins. Exato, assim, se a gente for falar em buscar um equilíbrio, né? A justiça do trabalho, eu acho que ela é efetiva em dar equilíbrio. Né? Quem é meu cliente sabe, a gente sempre busca no processo estabelecer o meio termo. Né? Nossa primeira tentativa é um acordo. Se tem algum direito, a gente vai buscar a compensação por esse direito que foi sonegado. E assim, a gente não pode se enganar que muitas vezes o empresário ele sonega algum direito ou outro. Né? Isso, às vezes, a gente chama de escolha trágica, né? Às vezes, tu tem que escolher sonegar algum direito para conseguir manter tua empresa aberta. Né? O empresário aqui, eu falo cotidianamente para meus clientes, é um herói, o cara que escolhe empreender, abrir uma empresa, contratar empregado, pagar imposto, no Brasil é um herói. E quanto mais tu fatura e mais tu contrata, mais imposto tu recolhe. Então, assim, muitas vezes tem que fazer uma escolha trágica. Eu vou deixar de pagar o banco, eu vou deixar de pagar um pouco, eu vou sonegar um direito trabalhista, eu vou sonegar um tributo. Por isso que antes a gente falava,
Cara, eu não vejo como crime que isso não é um tributo, eu vejo como uma dificuldade financeira vinculada à própria atividade empresarial. Sim. Né? E o direito trabalhista é uma das situações. E daí a justiça do trabalho está ali para tentar equilibrar, para tentar buscar a recomposição disso. E o empresário, como a minha área de atuação é muito vinculada ao empresarial trabalhista, eu posso garantir para vocês, dificilmente o empresário vai para uma audiência trabalhista, atua no processo trabalhista de má fé. Ele sempre quer buscar uma resolução justa do problema. Se alcançar uma cifra de valor que ele entenda que realmente compensa o empregado por um eventual prejuízo, ele vai buscar pagar. Ele vai buscar encerrar aquele processo. Não é bom para ninguém esse processo. Sim. Agora, quando existe algum tipo de abuso por parte do empregado, de querer mais do que ele deve, daí também a gente bate o pé, né? Sim. Sim, Não- com certeza. Não dá pra... Ninguém é palhaço. Ninguém é palhaço, exatamente. É uma situação que a gente leva bastante ao pé da letra. A gente vai até um ponto. Sim. A gente pondera. Tem direito ou não tem? Pode ter. Existe um risco de condenação ou não existe? Independente de um empregado estar certo ou errado, existe o risco de a gente ser condenado nesse ponto por uma prova atravessada, por algum documento que o empresário esqueceu de pegar? Pagou, mas esqueceu de pegar o recibo. Existe o risco de ser condenado? Existe. Então vamos ponderar um acordo. O cara está abusando e não existe nenhum risco para nós? Então nós vamos para frente. Nós vamos buscar... Tem assim, vamos dizer, o fato de a pessoa, né, o outro lado, vamos dizer. Eu sei que o cara me prejudicou em R$500. E o cara chega com, né, no caso, eles oferecem 1.000. Mas antes o advogado falou, tem danos morais e tal, pode chegar a R$5.000. Não tem aquele negócio de crescer o olho e depois, não, eu quero, sabe, aquele negócio que... Ele acha que vai ganhar que esse é o, vamos dizer, eles botam sempre um teto, né? Sim. O máximo que tu pode ganhar é R$5.000 e o mínimo é isso aqui. E daí bota esse teto, não tem esse negócio talvez de crescer o olho e a pessoa, não, eu quero ir pra frente. A reforma trabalhista, ela tentou limitar isso, tentou manter os pedidos no que realmente era devido, para não ter esse tipo de abuso. A gente já vê que está flexibilizado, que novamente começa a acontecer daí se pede danos morais, se pede outras verbas que às vezes não são devidas, né? E realmente acontece isso. Se o meu direito ou o meu pedido inicial é de 40 mil, por que você está 5? Pois é. Se eu tenho direito a 40, eu vou buscar 40. Sim. Né? E se a gente colocar na ponta do lápis, se eu pegasse meus processos trabalhistas desde quando eu comecei a atuar nessa área em 2011 e colocasse na ponta do lápis os pedidos que eu ganhei e os pedidos que eu perdi, né? Porque ganhar ou perder ação é complicado, mas cada ação na ação trabalhista tem 10, 15, 20 pedidos, né? Hora extra, dano moral, um salário extra folha, pede uma série de coisas. Tu não vai perder todos, Se né? eu colocar na ponta do lápis, e muitos outros advogados que trabalham nessa área, vai ver que tu ganhou 80%, 85% dos pedidos, tu conseguiu não ser condenado naquilo, e foi condenado em 10, 15, que são os normais, o que acontece com frequência, né? Existe aquela ideia de que o empregado sempre ganha, porque alguma verba ou outra é condenado, mas a grande maioria das verbas a gente não... Ele não ganhou 100%, né? Ele ganhou normalmente 10%. Normalmente ganha 10, 15, 20% daquele monte de pedido, né? Claro que se... Também se ganhasse tudo, o cara quebrava. Quanto mais... Assim, quanto mais é real aquilo que o empregado traz, mais ele ganha. Pois é. Né? Então, se ele trouxer, às vezes, um pedido e ganhar aquilo ali, ganha 100%. Agora, se ele trouxer 5 pedidos e ganhar um, ele ganha 20%, né? Sim. Então, é mais ou menos nessa linha. A gente percebe que o êxito nas ações trabalhistas, eles estão bastante vinculados a uma atuação proativa, né? Primeiro, estamos certos ou estamos errados? Não, estamos certos. Então, não tem por que fazer acordo. Nós estamos no meio termo. Erramos um pouco, acertamos um pouco. Então, vamos analisar aqui uma possibilidade de acordo, vamos tentar achar um meio termo também no pagamento. Estamos totalmente errados. Vamos negociar. Né? Vamos negociar porque no final a gente vai ter um resultado que o advogado não vai fazer um milagre ali, né? Não tem direito, o empregado não ganha. Tem direito, o empregado ganha. E muitas vezes ganha sem ter direito, né? Como a gente estava conversando, tem uma atuação protetiva. Ainda a própria Justiça do Trabalho tem juízes que são bem pró-empregados, então, na dúvida, pró-operário, que eles dizem, na dúvida, para o empregado.
Se eu não tiver bem certeza aqui, uma prova dividida, não, vou beneficiar o empregado. Então... Tem esse negócio de puxar mais para um lado e outro? Porque assim, se a gente pensar, né, cada pessoa tem sua vivência, né? Uhum. Então, não só o juiz trabalhista, todo juiz vai ter a sua vivência e essa vivência vai vir para a mesa. Sim. Né? O juiz que teve uma empresa que 50 empregados entraram com uma ação trabalhista contra ele, ele faliu. 50 empregados entraram com ações trabalhistas contra ele, ele faliu. E ele fez concurso e foi trabalhar no juiz de trabalho. Ele vai ser para a empresa ou para o empregado? E imagino que vai ser para a empresa. Uhum. Ele teve uma experiência muito traumática vinculada a isso. Agora, o juiz que não teve essa experiência, sempre estudou direito do trabalho, você vai pegar os livros que tu vai ler, são os livros que têm um viés bem socialista, né? um viés de protetivo do empregado. Esse cara só estudou, ele é um teórico. Então, provavelmente, ele vai ter um viés mais pró-empregado. Então, isso na justiça do trabalho, na justiça comum, né? O juiz sempre tem uma vivência. Eu sempre digo pro empregado, pro cliente, por exemplo, numa ação bancária, se a gente entrar com uma ação bancária e o juiz está se incomodando com o banco, a tendência dele ser favorável a esse pedido é muito maior do que se ele não tiver, se ele não tiver nenhum problema com o banco, ou se de repente ele trabalhava num banco e estava sempre do outro lado da mesa, sempre vendo o cliente querer incomodar o banco. Né? Sim. Então, vai muito, né? A vivência do juiz, na minha opinião, né? A vivência do juiz, ela diz muito pelo que ele vai decidir. Até porque ele vai decidir pela lei, mas ele tem um filtro que é ele mesmo, né? Sim. O filtro da lei. Ele vai estar entre o fato e a lei e ele vai tentar conciliar os dois. Uhum. E nisso tá as vivências, as experiências dele. Então... eles tentam ser imparcial, mas querendo ou não, isso ali dá uma... Não tem como não, né? Não tem como ser imparcial. É que nem aquele negócio que a gente tava falando de, o empregado, sabe, deu um problema em casa, ele vai pro trabalho, não, da porta para cá, tu tem que deixar teu problema lá fora. Sabe que não acontece. Não tem como. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? A gente pode olhar pela gente, né? A gente tem um problema num dia, tu não sai da cabeça isso aí. Sim. Não rende, depende da gravidade desse problema, tu não desenvolve da forma que tu gostaria de desenvolver. Se tu é empregado, é a mesma coisa. Isso. O juiz teve uma experiência negativa com aquilo lá, não tem como ele pegar e... Não, isso aqui não vou botar na mesa. Por isso que tu colocasse muito bem. O juiz, ele nunca é imparcial. Né? Ele pode buscar não assumir um lado, mas ele sempre vai ter uma experiência, por mais que ele tente ser imparcial, sempre vai ter uma experiência nele que vai fazer ele tender para algum dos lados. Uhum. Né? Ele estudou para isso, né? Ele estudou tudo que ele tem a técnica. Uhum. Ele tem a técnica. Mas cada juiz é diferente porque tem... Porque é ser humano, né? Uhum. Tem a sua individualidade, né? Isso aí, mas respondendo a pergunta do Eduardo, então, eu acho que hoje um dos grandes entraves, né? Um dos grandes riscos, um dos grandes medos do empregador, do empresário, está vinculado à relação de trabalho. E eu também posso dizer que esse medo, apesar de se justificar, ele não precisa permanecer. Tu buscar orientação, né, na tua contabilidade, no teu advogado, existem formas seguras de tratar essa relação de emprego, de medir esse risco que tu estás sofrendo. Uhum. Né? Se a gente ficar preso nesse tipo de coisa, a gente nunca vai sair do lugar, a gente nunca vai desenvolver uma empresa, a gente nunca vai crescer. Né? O crescimento está vinculado a assumir risco. E os riscos, normalmente, eles podem ser calculados, desde que tu tenha profissionais que te ajudem a fazer isso, né? Eu não faço a contabilidade do meu escritório, tem alguém que faça, né? Então, não adianta eu querer me meter a fazer isso, né? Se vocês disserem para mim assim, vai lá e edita esse conteúdo aqui e posta na internet, não vai ficar... Se eu conseguir, eventualmente, não vai ficar tão bom quanto vocês fazem. Então, é para isso que existem especialidades, né? Então, o empresário, ele sabe... O faccionista, ele tem o know-how de trabalhar naquele setor, de administrar aquela empresa, de fazer aquele trabalho. Agora, ele não vai ter como ter o know-how de fazer a parte tributária, financeira, contábil, trabalhista. E nem precisa mais, né? Hoje em dia, o mundo está tão desenvolvido que... E não dá, né? Uhum. Não dá. A gente estava falando assim, Tiago, qual a tua especialidade? Minha especialidade é direito trabalhista empresarial. O escritório tem um sócio que trabalha com previdência, um sócio que trabalha com tributário. A gente tem todas as áreas do empresarial ali representadas. Mas, Tiago, vem alguém que fazer um inventário, um divórcio, não vai fazer? Claro que vou. Né? A
a gente não pode, numa cidade de Presidente Getúlio, segmentar ao ponto de recusar serviço. Então, a gente tem um trabalho a mais, que é estudar um pouco de várias áreas, né? A gente vai ter uma especialidade, mas a gente vai ter que ser bom e atuar em várias áreas, porque a nossa cidade exige isso. A gente tem um campo de atuação profissional muito grande, né? E a gente tem que estar atento a isso, né? E preparado para as demandas que vêm, né? Não dá para se dar o luxo de recusar serviço, não. Sim. Claro que algumas coisas a gente não pode pegar, porque é um setor... uma área muito específica, vamos falar... Foge muito. Direito desportivo, falar de um clube de futebol que é tratar de uma... eu não tenho conhecimento disso. Se eu tirar meu tempo para estudar isso ali especificamente, né, para 1 ou 2 casos, não adianta. Agora, áreas mais comuns ao direito, como sucessão, que é um inventário e partilha, né, divórcios, guarda, isso aí faz parte do dia a dia do advogado, ele tem conhecimento. Né? Mas é isso aí. Respondida a pergunta do Eduardo, então. Tu tens perguntas aí pra gente? Tenho. Pessoal mandou, eu postei um videozinho já tarde, o pessoal mandou também, vamos lá. O primeiro que mandou aí foi o tal do Cuca, né? Deve ser zoeira, né? Daniel Senna, a primeira pergunta dele foi: quem te falou que tu joga futebol? Bom, ninguém me falou nada, eu sou advogado, né? Eu nem me arriscaria, né? Eu sei das minhas limitações técnicas no futebol, mas ele também não joga grande coisa, então a gente tá no 0-0. Ele tenta ser atacante, tenta ser zagueiro. No último jogo ele jogou comigo e ganhou, né? Então deve tá bom. E a outra pergunta dele... Não, quebrando o braço já tá bom. Ficando inteirinho, né? Sim. E a outra pergunta dele é: quais os desafios de estar à frente de uma entidade como a CPG? Bom, como a gente vinha conversando da CPG antes já, eu acho uma experiência incrível estar, mas ao mesmo tempo, obviamente, desafiador, né? Tu tens que conciliar a tua vida pessoal, profissional do escritório com os andamentos da entidade. Então, tu tens uma obrigação moral e até com a própria associação de fazer um trabalho no sentido de preservar um caixa, de ter dinheiro dentro da associação para poder trabalhar com os seus objetivos, né? Então, ali é uma situação... Né, eu penso que o maior desafio é esse, tu conseguir recursos para trabalhar de forma voluntária. Né? Ninguém que está ali, a não ser o pessoal do operacional, né, que nós temos uma secretária executiva, essa pessoa é remunerada. Os outros todos são pessoas que trabalham voluntariamente, né? Mas toda a ação da associação tem um custo, né? E esse custo, ele tem que ser tirado de algum lugar. A gente não pode pensar que o empresário que é associado vai assumir todo o custo de uma associação. A gente tem que buscar maneiras de fomentar isso. Então, um dos grandes desafios é esse. A gente conseguir caixa para fazer um trabalho que realmente fique para a história da entidade. Não adianta a gente entrar lá, manter a entidade aberta. Né? Sim. Se for por isso, é melhor não participar. Né? Como na nossa vida profissional, a gente quer deixar um legado. A gente quer deixar algo que foi feito de bom. Então, o grande desafio, efetivamente, eu acho que é esse. Mas tem outros desafios também, que é tu entender a dificuldade, o problema do empresário e tentar buscar solução coletiva para isso. Né? E o último, ou um dos últimos, né, que a gente não consegue colocar todos aqui agora, mas o outro desafio, e esse eu acho que é bastante relevante, é conscientizar o nosso empresário da importância que tem estar associado a uma associação empresarial, trabalhar conjuntamente. Tem muito aquela visão que tu colocou antes de individualismo, de concorrência, né? E a associação não pretende extinguir a concorrência. Pelo contrário, a concorrência é saudável, é importante, ela precisa existir. Agora, a gente é concorrente até um ponto e parceiro daí para frente. Né? Para poder somar esforços para a gente criar um ambiente empresarial favorável para todo mundo poder competir depois. Sim. É aquela situação. Aqui na associação a gente é parceiro, amigo, vai tratar dos problemas comuns e vai buscar solução. Na hora de vender, cada um faz seu preço e o consumidor vai escolher quem... Sim, que a dificuldade de um, a minha dificuldade pode ser a dificuldade de todo mundo, entendeu? E normalmente né? Normalmente então... Por que não resolver de uma forma... Eu sempre coloco, quando eu era procurador do município, a gente fez uma licitação e vieram 2 empresas, que eram as únicas 2 da cidade, e na licitação começaram a competir entre si, da Lances,
E até que uma parou de dar lance, porque ela percebeu que ela chegou no limite dela. E a outra foi mais para frente, ela deu mais um lance. E daí ganhou a licitação, mas não conseguiu entregar o produto. A empresa, a gente teve que rescindir o contrato com aquela empresa porque ela não conseguiu entregar o produto que ela prometeu. Mas por quê? Ele foi só pelo ganhar a licitação. Ele não sabia o preço dele. Então, por vezes, a associação ela ajuda a pessoa a entender qual é esse limite, né? Até onde eu posso competir, até quando é saudável competir. Ou, às vezes, naquele núcleo dizer assim, gente, já pensaram que o nosso limite é R$10 e se a gente baixar disso, ninguém ganha dinheiro? Então, vamos competir, mas vamos começar a competir a partir dos R$10. Sim. Né? Esse é o grande ponto da associação, é a gente entender que o concorrente é também parceiro. Então, eu penso que esses são os desafios que a gente... querendo ou não, vamos dizer, aquela questão de hoje, né? A costureira ganha bem mais que um cara que fez uma faculdade, né? Por um lado, foi bom ter isso acontecido, porque Getúlio ficou uma cidade muito forte, né? Muito dinheiro rolando e tudo... Tipo, é uma cidade cara hoje, atípico, né? Uhum. Atípico. E por um lado é bom, mas por outro, se eles tivessem se reunido antes, talvez eles não estariam se enforcando sozinho, né? Porque todo mundo quer pagar mais para outro, né? Tipo, hoje chegou num teto, entendeu? Mas talvez poderia ter parado um pouco antes, né? Onde ficava... Não água aqui no coisa, talvez água aqui já estava bom, Se né? criou uma situação de competição, né? Uhum. E às vezes essa competição, ela parou de ser saudável em um ponto, né? Porque hoje tu escuta bastante reclamação que confecção... Comparado que quando começou, antes dava muito mais lucro do que hoje em dia. Hoje em dia, tu tem que cortar todos os gastos, tem que cuidar com tudo, senão tu fecha logo, entendeu? E existe uma inflação, né, vinculada à remuneração, né? Que se criou diante de uma competição entre as empresas. Sim. Se é bom ou ruim, novamente, né? É difícil a gente dizer se... Eu acho que é muito bom para o município, para gerar economia, mas a empresa ela vai ter um lucro menor e ela vai ter que aprender a lidar com essa diversidade, né? Ela vai ter que fazer suas manobras. E como tu falaste, de repente, se tivesse percebido, né, no momento um pouquinho anterior, teria tentado estabelecer até onde é saudável. Até onde é saudável, isso aí. Porque, não estou dizendo que costureira não merece ganhar, esse trabalho é um bom, eu sei. Tu falou isso. Não, eu já tive facção, é fudido, cara, ser costureira. É pau na cara, né? Não, isso aí. A gente sabe que muitas vezes a interpretação é levada para esse lado, não merece ganhar, não, pelo contrário. Agora, merecer ganhar e poder pagar são diferentes, né? Eu penso que provavelmente elas recebem pouco perto do que elas trabalham, apesar de receber um bom salário. Sim. Né? Agora, até onde a empresa consegue bancar? Sim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, talvez a região vamos chutar ali, de Trombudo Central, Agrolândia, o salário é menor da costureira. Então não é mais fácil para a empresa lá de Gaspar, que traz o serviço para cá, entregar para eles lá, que eles vão conseguir um preço melhor? Porque aqui em Getúlio é mais caro, porque paga mais para a costureira. Então, essa competitividade acaba, às vezes, deixando o mercado local em um déficit. Né? Então, realmente, de repente, esse seria um assunto que poderia ter sido resolvido lá. E novamente, nada a ver com o pagamento da pessoa. Mereceu não. Exatamente. Talvez mereceria até mais. Né? E conforme o tipo de profissional também que a gente tem, né? Sim. Mas, agora, até onde a empresa pode pagar já é outro assunto. Sim. Também, né, junto com isso veio também a questão boa que o mercado desenvolveu muito, né? Antigamente, tu pagava também, vamos dizer, R$1.300, a pessoa produzia para isso, entendeu? Sim. Hoje em dia, o paga 2.500 e a pessoa mesmo assim produz para isso e ainda sobra, entendeu? O mercado todo teve que acompanhar não só os empresários a se virar, mas as costureiras, como se foram cobradas mais... A mão de obra é muito mais rápida e muito mais qualificada. Traz uma pessoa, que nem tu falou, de outra região, eles vão chamar de lerda, entendeu? Porque não tem nem comparação, é outro mundo já. Porque a gente tem aquela situação de que o trabalhador que recebe mais está mais especializado, né? A pessoa que começou vai receber o piso da categoria. Então, vai receber seus R$1.500 ali e vai trabalhar... Né, vai aprender a trabalhar. E conforme ela... É a questão do mérito, né? Conforme ela for aprendendo, conforme ela for melhorando, ela vai ganhar mais. Então, é justo. Agora, realmente, novamente, a empresa tem que buscar esse equilíbrio. E a associação, ela tem a função, então, de... Esse é um problema. A associação tem a função de ajudar a tentar resolver esse problema. Né? Tentar mediar uma solução para isso.
Fazer eles, né, os empresários se comunicar, né? E ver que, pô, vamos dar uma Exatamente. seguradinha ali. Que... Comunicação, essa é a palavra. E eram essas as perguntas? ou... Tem mais perguntas mais? aí. Vamos lá. Não sei como é que tá o tempo de você. Não. Manda bala. Tem até 6 horas da manhã. É isso aí. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito legal e que foi mandada por uma pessoa que eu considero bastante, que é o Vinícius Zambonetti. Sim. Vinícius foi funcionário de escritório, ele é advogado, hoje saiu, trabalhou um tempo na Via Cred e hoje ele abriu o escritório dele aqui em Presidente Getúlio. E abrindo um parênteses, eu falei com ele no sábado, não sei se foi nesse, não, foi no outro sábado, e que eu falei pra ele, que eu conheço ele também, e perguntei, né, pra ele, pensei, pô, a gente ainda não chamou nenhum advogado do podcast, tu que é da área, quem tu me indicaria? E ele citou teu nome. A gente já tinha pensado. Sim. Só que assim, a gente quer trazer pessoas relevantes. Sim. Isso a gente não vai querer. Agradeço, né? Não, e assim, e a gente queria dar preferência a alguém que fosse getuliense. Sim. Que é o que a gente sempre busca. Sim. Entendeu? A gente vai repetir áreas, por exemplo. Claro. Já repetimos arquitetura, vamos repetir engenharia, mas a gente quer trazer pessoas do município. E essa tua área também casa muito, né? Porque como tu tem até essa área de defender o empresário. E ele falou, e o forte dele é a área trabalhista, questão de empresas, né? Eu falei, cara, então fechou ali, né? Tem um dedinho dele aqui também. E é um cara que eu Não, ele é muito inteligente. Além de ter trabalhado comigo, é um amigo meu ali, eu gosto muito do Vinícius, né? E a pergunta dele, ele mandou um monte de perguntas, mas a primeira que me chamou a atenção é: qual o primeiro conselho para quem começa na advocacia, né? Poxa, é uma pergunta bastante interessante e o primeiro conselho, vou direcionar para ele. O primeiro ponto ele já tem, que ele é um cara que estudou muito, né? E isso no direito é muito necessário. A leitura, conhecimento, não só no direito, mas em... É a tal da sede do conhecimento, Exatamente. né? Em várias áreas, né? Tu dominar, tu ler, e tu realmente levar a sério tua faculdade. Porque senão tu vai ser mais um, né? Então, o primeiro ponto, para quem começa na advocacia, é ser bom no direito. É gostar. É gostar, é ter estudado, né? E o segundo ponto, e esse eu acho que é uma dica bastante preciosa para quem está começando, é não entender o escritório como uma extensão da sua casa. Entender o escritório como uma empresa, né? Tu vais ter uma atuação de empresa. Então, tu vais calcular teu custo, tu vais valorizar teu trabalho, tu vais entender o quanto tu precisa cobrar para ter o lucro, né? E, claro, que isso exige um conhecimento especializado, né? Quanto antes tu entender isso, de que a tua atividade de advocacia, ela é uma atividade empresarial, ela te gera um custo, ela te gera um lucro, ela te gera uma receita e vai gerar um lucro, antes tu vai conseguir ter o sucesso financeiro, né, nessa área. Então, essa é uma dica ali que a gente vê que os advogados falham nisso, até porque a faculdade não trata dessa parte administrativa, da parte de administração do escritório, mas é totalmente relevante. Quanto antes tu aprende a administrar teu escritório, antes tu começa a ganhar dinheiro. E, finalmente, né, dá para dizer que o dinheiro não é tudo. Então, aquilo que a gente vinha conversando antes, a tua atuação ela não tem que ser pautada no dinheiro, ela tem que ser pautada no direito, principalmente, em ajudar pessoas. Né? O dinheiro vai ser consequência. Sim. Então, assim, o Vinícius é um cara que tem tudo para dar certo na advocacia, né? E o que eu diria para ele já sabe, já conversei com ele bastante sobre isso, é basicamente isso. E é essa mensagem que eu deixo. A gente tem um curso de Direito aqui em Presidente Getúlio, e uma coisa que eu sempre falo bastante com o pessoal que está começando na advocacia é o seguinte: a gente ouve muito, cara, tu vai advogar? O advogado mais experiente diz, tu vai advogar? Pô, tu sabe que tem concorrência pra caramba, que é difícil, né? Cara, tenta, porque o sol tá aí, né? Nasceu para todos e a gente tem que aprender a lidar. Então, a concorrência existe, ela é grande, mas todo mundo tem lugar nesse mercado. Então, quando tu recebe uma palavra um feedback negativo sobre abrir o escritório, normalmente não é verdade, né? O escritório de advocacia é algo que ele pode te ajudar financeiramente, ele dá certo. Agora, tu vai ter que gerir, como qualquer empresa. A gente vê cotidianamente facções abrindo e fechando, confecções têxteis, lojas abrindo e fechando.
e algumas abrem e ficam. Sim. Então, a gente tem ali, a advocacia é a mesma coisa, vai abrir, vai fechar. A primeira coisa que a gente tem que saber é que não é abrir o escritório, ligar o notebook e esperar o cliente entrar, né? Network é muito importante na advocacia. A gente chama do boca a boca, né? Aqui é uma cidade pequena que nem a nossa, por mais que a gente use ferramentas de Instagram, de Facebook para ser visto, é a atuação, o teu network que vai definir o quantos clientes tu vai ter. Então, essa são as dicas que eu daria para quem está começando advocacia. Aqui também tem outra pergunta que já é mais capiciosa, que é: se eu pudesse estar em outra profissão, qual eu escolheria? Né? E realmente, como eu falei para vocês, eu desde de muito novo, eu pensava em ser advogado. Então, eu teria uma dificuldade em escolher outra profissão. Mas eu penso que se eu não ficasse na advocacia, eu ficaria no direito. Eu iria para a universidade, eu iria pesquisar, eu iria lecionar, talvez, né? Mas a pesquisa é uma coisa que me agrada muito. Agora, se me dissesse, Thiago, não pode ser no direito, daí eu ia empreender. Ia empreender em alguma coisa que eu não sei. E o que me agrada muito é inovação. Então, eu ia buscar algo que não tem, né? Eu ia buscar uma ideia que não tem na região e ia tentar iniciar uma empresa em algo que... E na música não rolava. Eu queria tocar nesse assunto depois. A música ficou para trás. Faz tempo já que eu não pego mais a bateria. Mas era um hobby, né? Era um hobby. Tinha, né? Era bom, a gente até tinha vontade mas a limitação técnica, ela impede tu. Dos integrantes da nossa banda, que era o Thiago Pereira, hoje ele trabalha com música, ele é professor universitário na FURB, tem mestrado, se não me engano, ele está indo para o doutorado em música. Então, ele era o nosso principal músico ali, ele foi adiante, né? Os demais ficaram no hobby mesmo, eu penso. Mas eu nem sabia que tu ia. Que o meu cunhado era... O Adriano, que eu não posso falar o apelido dele. Ué, mas talvez pode, né? Não sei. Ele vai defender com você. Ele me disse que quando ele foi pro Blumenau, ele deixou de ter o apelido. Daí ele é só Adriano Pereira. Mas pra mim, né, vai ser sempre o Adriano Gordo. Fica a dica se o pessoal de Blumenau quiser adotar. Mas é um apelido carinhoso, né? Ah, claro. Ele até ficou magrão agora, mas ficou o apelido pra ele. O apelido sempre fica, né? Quando o cara não gosta. Basta não gostar dele. Basta demonstrar que eu gostou dele. Nós tínhamos, na época, um amigo em comum, ainda é nosso amigo, obviamente, Daniel Estrela. Ele era o cara que dava apelido pra todo mundo. E ficou, cara. O Adriano, coitado, ele sofreu um tempo, depois ele se adaptou. E o teu era como? O meu é segredo. Não! O podcast sobre o Thiago... Esse aí eu vou ter que suprimir, porque vai pegar mal na advocacia. Tendencioso. Com certeza o Gordo vai te falar depois. Bom, vou cortar aqui antes que eu sou obrigado a revelar. Mas pega mal na advocacia, o que é? Thiago Bandindim ou coisa assim? Não. Aí ia pegar extremo. É mais tranquilo. Mas é um apelido meio sem sentido. Eu posso falar também, todo mundo sabe. É um apelido meio sem sentido. E o Daniel inventava essas coisas e pegava no cara, mas ele me chamava de Figo. Figo? Mas por quê? Pelo jogador ou pelo fruto? Com relação ao jogador, tenho certeza que não é. Mas o Daniel tinha as ideias dele. Né? Exótico, os apelidos exóticos. Ele inventava daí tu não gostava muito, daí pegava. E às vezes não sense pra caramba, mas, né? Não, ele sempre tinha essa maldade. A dica é quando alguém te dá um apelido, dá um sorriso e fala, gostei, né? Eu não gostando. Eu também já tive um apelido que não gostava. Quem não teve, né? Eu no começo... É Jimmy. Jimmy. Por isso botar esse nome de Ozzy do teu cachorro. Não. Jimi Hendrix e o Ozzy Osbourne. O Jimmy é o Xande. Não, o Jimmy é o Xande. O Jimmy é o Xande? Que lembra do Jimmy Neutron, o desenho? Vai falar o teu? Torresmo. Mas é bom apelido. Essa eu não gostava. Agora... Não sei porquê, mas... Agora vai ter 3 apelidos que eu vou voltar a pegar na praça aqui. Daí eu teve uma fase que eu emagreci, né? Aí, antes disso, eu era o Torresmo. Aí eu emagreci, aí eles me chamavam de Torresmo Light. Depois esqueceram, né? Que bom, né? Agora tu lembrasse.
Já vai ser esquecido logo, né? Até que sai o vídeo, já ninguém lembra mais. Vai editar essa parte, certo, não, né? não, deixa na íntegra, né? Esse vídeo talvez nem vai pro ar, né? Talvez a gente vai ter que suprimir, né? Vamos ter que Não. marcar um outro dia para fazer. Não, tá louco? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Faz todas, não pode filtrar. Não pode filtrar? É. Qual decisão mais me deixou em dúvida na advocacia? Cara, eu acho que como eu falei, eu sempre tive pouca dúvida na advocacia. Também mas é dele, também é do Vinícius. Ah, tá. Chega no momento em que tu tens que decidir se é efetivamente a advocacia que tu queres ou se tu vai para outra área do direito, né? E esse é o momento que te gera uma certa dúvida. Como eu falei, o concurso público te gera estabilidade, te gera uma tranquilidade e uma certeza de que tu vai ter aquele salário, que tu vai trabalhar nas tuas horas e que a advocacia, ela te traz muitas incertezas e riscos quando tu começa, né? E não é só quando tu começa, é para a vida inteira, porque é uma empresa, né? Hoje está tudo ótimo, amanhã pode estar mais ou menos, e daqui a alguns anos tu pode ter que fechar teu escritório porque já não... a inteligência artificial tomou conta do mercado. Enfim, então essa eu acho que foi a grande incerteza que eu tive. Foi na hora de dizer, não, agora eu vou para a advocacia, vou me especializar nisso, né? Quando tu vai para um concurso, tu vai ter que estudar focado no concurso. E esse não é o mesmo estudo que tu vai fazer quando tu foca na advocacia. É bem diferente, né? Naquele momento, então, tu fica com insegurança. Hoje, eu tenho tranquilidade de dizer que para mim, eu tomei a melhor decisão. É o que eu gosto de fazer. Mas naquele momento, tu não sabe como é que vai ser o teu futuro, né? Sim, então, essa foi a grande dificuldade. Então tá, foi respondida as perguntas. Como não pode filtrar, a Mirella, que é colaboradora do escritório, ela mandou: como é ser o advogado mais famoso do presidente Getúlio? Eu presumo que é por ser chamado por primeiro no podcast. Então, é um sentimento de gratidão aos administradores do podcast, né? Não, mas é um mérito teu, né? Pô. Mas, fruto do teu trabalho. Novamente, aquela questão de ser famoso ou de ser relevante no município é uma situação de ponto de vista, né? Então, tu vai ser visto e lembrado por alguns, tu não vai ter o teu colega que vai ser visto e lembrado por outros. E isso faz a advocacia existir e ser competitiva. E eu poder dizer para quem está iniciando que é possível abrir um escritório e que é possível ter sucesso com o escritório de advocacia, porque o sucesso, o êxito, o ser conhecido, ele vai de pessoa para pessoa e todo mundo vai ter seu público que vai ter a preferência de procurar o Thiago, o Vinícius, o Vitor, o Péricles, o Cleiton, enfim, todo mundo vai ter o seu momento em que vai ser procurado, né, por alguém e que vai ser considerado por aquela pessoa como o advogado relevante, como o advogado que ganha confiança. Então não dá nem para dizer famoso, não, mas eu diria relevante do ponto de vista de ter a confiança do seu cliente. Sim. Né? Então, o que mais deixa a gente feliz é quando a gente recebe um cliente e esse cliente, ele sai satisfeito do escritório. Isso mostra que a tua missão foi cumprida. Mais feliz ainda quando tu vê esse cliente retornando. Sim. Né? Sempre... Essa é a comprovação, né? Sempre E chegando um novo cliente, diz, o cara me indicou. Sempre aquele chororô, né? E aí, tudo bem? Se tivesse bem, não estaria aqui, né? Daí eu sempre digo, mas poderia ser pior, né? Porque tá no médico. Então, o advogado é o segundo pior, o médico é o pior de todos se tu visitar. Então, é uma boa resposta. A gente tem que ter... Essa tá na ponta da língua, porque 90% das pessoas, né? Depois do e aí, tudo bem? Ela diz, se tivesse bom, eu não estaria aqui. E sempre tá bom, porque tem solução e a gente tem que desenvolver essa solução. Ainda bem, né? Que tem. Ainda bem que tem a possibilidade de buscar a solução, né? Da minha parte, eram essas as perguntas que eu recebi aqui, né? Mas, novamente, a gente fica muito feliz com o convite de vocês para poder falar um pouco, né? O Fred falou, né? Tem assunto para dias aqui. Se a gente for começar a tratar de direito, puxar... Tem assunto para causa polêmica, né? Mas daí vamos tentar... Tem os assuntos polêmicos, todos não polêmicos, mas teria... E tentar não ser cancelado, né? Isso é a nossa meta principal. Exato. Qual que é a meta do canal? É não ser cancelado, né? Não fechar, né? Essa é... Mas cara, é que assim, quando tu é uma pessoa que eu digo assim, não é
como é que se diz assim, querer... Mas quando tu se torna uma pessoa pública, querendo ou não, estamos na internet, tu se torna uma pessoa pública. Sim. Quando tu é uma pessoa comum, o que tu fala, às vezes não tem tanto peso, né? Sim. Mas quando tu tá à frente de algo que querendo ou não, o cara pensa, um podcast é um papo de boteco, né? Mas é informativo, né? É de certa forma, jornalístico, né? Essa é uma janela para o mundo, né? A gente fala no boteco, vai ficar no boteco, no máximo um de nós vai focar para alguém, Sim, né? O papo lá. Aqui não, aqui basta alguém querer saber o que foi falado, que vai estar na internet, vai estar disponível, né? E a gente responde pelo que a gente falou, né? Sim. Então, eu acho que é uma iniciativa muito válida, muito legal a gente ter isso aqui em Getúlio, como é a rádio, como o podcast, é a inovação disso, né? É trazer essa notícia, trazer isso para ficar. Eu sinceramente faço votos de que esse sucesso de vocês só aumente, porque isso é algo que beneficia diretamente a população getuliense, né? E a gente vê o resultado disso. A gente, vocês são seguidos por muita gente ali, a gente vê o engajamento que gera nas publicações de vocês, então é relevante. É relevante, é uma janela para o mundo. Com certeza. Hoje, se alguém quiser assistir isso aqui na Europa, vai conseguir, né? Vai abrir a internet, então não tem uma limitação territorial. Só temos que falar em espanhol, né? Não vamos tão longe, eu acho, né? Só sei isso também. Passar vergonha. Olá, só sei falar. Olá. Vai ficar gravado, é melhor não tentar, né? Não. Não, mas e como tu falou ali, tu agradeceu, a gente também agradece, né? Com certeza, se tu foi chamado, é porque... Não, também, né? Mas tens um diferencial, né? Que a gente sempre quer... A gente quer trazer pessoas que pensam para frente, empreendedoras e principalmente jovens, né? Que querendo ou não é o nosso feeling, né? Então, mas lógico, vão ter pessoas ali que a gente sabe, tem pessoas hoje que empreenderam há muito tempo atrás e são referência, já passaram por aqui, né? Então, mas a gente também mais uma vez agradece. Isso aí, fico muito feliz novamente, né? É um grande prazer participar aqui. Queres deixar uma mensagem pro pessoal que está assistindo aí? Pessoal que quer empreender, o pessoal na área da advocacia, ou enfim. Bom, a grande mensagem para o empreendedor, né? Seja na advocacia ou em outra área, é não desistir e ser organizado, né? Porque hoje o mercado é extremamente competitivo, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, muita organização e bastante estudo, né? E, sem dúvida, força de vontade na busca do objetivo final. E que, como a gente falou antes, o objetivo final não pode se resumir a ganhar dinheiro. Ele tem que ser uma consequência, ou tu lucrar com a tua atividade. O principal é te fazer bem, te fazer feliz, né? E poder ajudar as pessoas, porque senão tu vai estar sendo só um peso no mundo, né? Sim. Então, o que eu diria é isso, busquem o que vocês gostam com o objetivo de ajudar os outros e sempre não tendo como referência o dinheiro, mas tendo como referência a realização pessoal. Né? E assim, a gente, como aproveitando aqui, né, como na condição de presidente da Associação Empresarial, né, e como esse programa é voltado ao empreendedor, a gente convida, né, para quem quiser conhecer a associação, para quem quiser conhecer melhor esse trabalho, que nos procure, que procure a própria associação e se integre a esse grupo, né? É um grande começo para quem quer empreender. Só tem a agregar, né? Assim, aproveitar o parênteses, qual que é o valor de investimento para quem está... O valor, ele varia de R$30 a R$200, de acordo com a empresa que está se associando. E tem alguns critérios que são analisados, né? A 200, claro que é para empresas empresas maiores, já consolidadas, que usam vários serviços já, né? E começa num valor mais módico para quem está iniciando, para quem está... Então, tem um objetivo de tentar viabilizar que todos possam, dentro da sua realidade, participar da associação. Né? E o nosso grande objetivo sempre, como na associação, é tentar reduzir ao máximo a mensalidade, né?
o nosso sonho, inclusive, como associação, é não ter mensalidade, é conseguir que a própria associação tenha fontes de receita que se paguem e o associado esteja ali só para usufruir dela, né? E atuando de uma outra forma, contribuindo de outra forma, não financeira. Mas nesse momento, aquilo que eu falei para vocês antes, a realidade é que a gente precisa da mensalidade como forma de aporte financeiro, né? Até para poder reverter isso para o próprio associado. Sim. E volta e meia acontece em cursos e palestras, né? Eu sei que na minha época eu tive interesse de entrar, mas o dia que era ali não batia com a minha agenda, né? Mas hoje tem, por exemplo, eu acho que uma vez eram nas quintas-feiras, né? Isso são os núcleos setoriais, né? Que acontecem de 15 em 15 dias. Palestras, elas têm os ciclos, né? Elas acontecem conforme a necessidade, a demanda que a gente percebe. Sim. Mas os núcleos setoriais, hoje a gente tem o núcleo jovem, o núcleo têxtil, o núcleo de arquitetos e engenheiros e o núcleo das mulheres, né? Então, esses núcleos, eles se reúnem com uma frequência que eles mesmos estabelecem, geralmente é de 15 em 15 dias, de 20 em 21 dias, e daí eles elegem a data e o horário que se adequa a eles. Então, teria que procurar qual é o núcleo que tem interesse e ver se adapta a ele. Poxa, ninguém que tá... Eu sou do jovem, né? Olha, tu já tá quase nos 30 já. Hoje a gente tem interesse em buscar um núcleo de inovação em Getúlio, né? Iniciar um núcleo de inovação. Eu acho que seria o nosso objetivo e de repente se enquadraria dentro da... Sim, talvez buscaria novas pessoas, né? Talvez até a gente pense em integrar o núcleo jovem com a inovação, mas isso depende do próprio núcleo jovem querer, né? Sim. Mas hoje um dos núcleos que está na nossa à vista, assim, de a gente dar um start nele, é o núcleo de inovação. E pra gente se encaixaria bem... Vocês é o ponto-chave. Vocês vão iniciar o núcleo. Vamos conversar mais sobre isso. Olha, né? Dá pra fazer ao vivo o núcleo depois. Quem sabe faz ao vivo. Misturar Bolsonaro com o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Não sei. Corta essa parte. A gente já percebeu. É uma ideia legal, né? Imagina fazer isso ali e fazer as reuniões ao vivo. Não. O Nilton não gosta. Ou pelo menos pontualmente fazer alguma coisa, né? Ao vivo. Mas legal. Vamos aproximar essa ideia. Não, ou nem ao vivo, mas produzir algum conteúdo para a internet. Conteúdo de relevância, né? Claro. Entendeu? Quem sabe a cada 3 meses um programa é relacionado ao núcleo têxtil. Ao núcleo têxtil. Ou dentro do Mente Sortuda fazer um outro dia de semana que lança um conteúdo, né? Por que não? Claro. Olha, são ideias aí que a gente lança e vamos amadurecer. Alguma coisa, vamos amadurecer. Show de bola. Mente inovadora, né? Não. Mas eu digo assim, como a gente tem o Mente Sortuda Podcast, o Papo de Sorte, trazer algo relacionado a esse núcleo ali dentro do mesmo, né? Porque, querendo ou não, a informação vai chegar. E como a gente já está num crescimento válido, vai chegar mais fácil que é o mais interessante, né? Porque for falar, em remuneração nas redes sociais, isso tá muito longe de acontecer. Sim. E de ser, né? Ser uma realidade, né? Mas estamos em busca. Tá caminho. Estamos em busca, né? Eu falei, quem é que tava esses dias? Eu tava Foi quando? Foi um dia à noite, foi sábado à noite, eu tava terminando o serviço aqui, que eu queria agilizar. Aí o Carlinho Vince passou aí na frente, né? Pô, trabalhando essa hora, assim, eu quero trabalhar até os 40, tem 40, eu quero me aposentar. Depois chega, né? Não, mas a gente brinca, né? Mas se o cara for pensar naquela velha aposentadoria, o cara nunca vai se aposentar. Vai ter que seguir aquela ideia da Dilma de estabelecer a meta até os 40 e depois dobrar a meta, né? Até os 80. Construir o capital antes, né? Tem bastante. Não, mas a gente dividiu os lucros ali da parte do YouTube pagou, daí o meu Porsche tá vindo e o do... Olha, eu já não gosto do Porsche, né? Já é o começo. Pra começar, tá bom? Gosto sim. Vai que o Porsche escuta, patrocina. Pois é, né? Mas então é isso aí. Beleza, então? Mais uma vez, obrigado. E o pessoal que assistiu aí, até mais. Valeu. Um abraço, até mais. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.